Calma, vamos ver aí. Tá estranho, tá certo, tá errado? Será que eu faço com o boné ou sem o boné? Nossa, faz sem, por favor. Faz sem, vai, Miguel. Acho que sem fica estranho, né? Miguel, faz Tá. sem. Tá reto isso aqui? Tá reto pra mexer. Bom, acho que vamos começar, né? Tá ligado o microfone? Já começou, né? Já começou? Sinalita de comunicação. Então, ó, se apresenta. Mas você não tem que fazer essa introdução? Tem, mas é que Precisa. não começou ainda, se apresenta. Começou sim. Sinalita. Sejam bem-vindos ao podcast Fora de Sala, episódio... Eu não sei que episódio que É o... 8. Não, é o 7. Episódio 7. Agora Episódio estamos 7. aqui com Atlantis Racing. Pela segunda vez. E Não. pela segunda vez, vocês já tinham vindo? Fora de sala já. É que Olha, perderam tu nosso conheceu, episódio. Ela né? perdeu nosso episódio. Mas já A gente fala. não entra nesse assunto. A gente já né? fala sobre isso. Mas. Se apresenta. Oi, eu sou o Davi. Muito obrigado pela. Antes de falar qualquer coisa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito legal essa nova. Posso dizer temporada do Fora de Sala. Sei lá, acho que é... Eu sou o Davi, eu sou o líder da Atlantis, que é o que acho que foi o motivo de eu vir estar aqui. E Eu sou a Raíssa, eu sou diretora de marketing da Atlantis e eu gostaria de parabenizar o projeto, né? Tá ficando super legal. Obrigado. Bom, então acho assim, primeiro expliquem o que... Primeiro vamos se apresentar também, né? Porque o pessoal falou que a gente tá se apresentando e eu achei que todo mundo já conhecia a gente, né? Mas tudo bem. A gente é onipresente, onipotente. Eu sou a Paola e eu sou uma E eu das não faço hosts do Fora de Tô Sala. brincando. Eu sou o Miguel. É que eu não sei, tipo, porque como é que eu vou entregar uma credencial, assim, tipo, por exemplo, ela falou que é host do Fora de Sala. Você também é. É, mas tipo, se as tem que pessoas ter não sabem que é Fora de Sala, fica Fora meio de uma Sala coisa é meio... um podcast É. que você tá assistindo. É. É meio... Enfim, eu sou o Miguel. eu sou É isso aí. Bom, então vamos começar. Uma coisa que... O que é o Atlantis? Tipo, o que é Atlantis Racing? o que é a equipe Atlantis Racing? O que é o que vocês fazem? Então, Trabalhar muito. trabalhar bastante. Mas a gente é uma equipe de Fórmula 1 Schools. Então, o que é o Fórmula 1 Schools? É uma competição internacional que é organizada pela Federação Internacional de Automobilismo, mais conhecida como FIA, né? Que organiza a Fórmula 1, por exemplo. É um projeto que já tem há mais de 20 anos. Hoje são mais de 3 milhões de alunos no mundo inteiro. São 51 países participantes. Na etapa final mundial já são quase 55 equipes enfim, todos esses países, né? A gente começou ano passado, a Atlantis, né, com esse nome, e participou da etapa nacional agora em abril, sendo campeão. Então a gente participa dessa competição aí há mais de um ano, em que a gente tem que criar, a gente costuma dizer praticamente uma startup, assim, do zero, em que a gente, como é Fórmula 1, né, tem que ter um carrinho. Então a gente cria um protótipo de Fórmula 1 em miniatura, que seria o nosso produto final, mas não é só isso, como a Raíssa disse, ela é a nossa diretora de marketing. Então a gente tem que criar um marketing da equipe, a gente tem uma gestão empresarial, a gente tem uma consciência social que a gente tem criado na equipe. Então a gente gosta de ter um olhar mais empresarial dentro da equipe, né, para justamente ser o mais profissional possível, porque a gente vai ser avaliado lá na frente, foi avaliado no nacional, de todas essas competências, não só o desempenho do carro na pista, e sim a engenharia, o marketing, a gestão, enfim, todos esses pilares. Então é tipo um time de Fórmula 1. É um time de Fórmula 1, a gente, Uma carinhosamente, escuderia, né? a gente carinhosamente apelida de escuderia, igual tem a escuderia Ferrari, a Mercedes, enfim. Mas antes de a ideia de começar esse projeto, vocês já conheciam esse projeto há muito tempo e... Então, começou em abril do ano passado, e é que assim, eu sempre fui muito fã de Fórmula 1, muito fã de Fórmula 1, gostava muito do esporte, sempre acompanhei, queria ser piloto, mas infelizmente não pude, e eu entrei no universitário ano passado, né? Só que eu não tinha muita cabeça do tipo, eu quero, do que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar com automobilismo, queria trabalhar com Fórmula 1, como eu não sei. Aí, eu tava no TikTok e eu vi um vídeo de uma equipe de Santa Catarina. Eu falei, porra, legal. Tipo, Fórmula 1, Fórmula 1 Schools é meio, combina com o que eu quero, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu juntei um amigo meu, que é o Rafa, que ele tá até hoje na equipe. Oi, Rafa. Oi, Rafa. É bom que você esteja assistindo, senão vai ser demitido. E daí eu fui juntando outros amigos meus, a Raíssa, inclusive, mas daí... Não, Depois- a gente não vai entrar nessa história, que minha história é muito conturbada. É que a Raíssa entrou e ela saiu em 2 semanas. Daí ela Não, entrou mas só depois. eu saí pra entrar no podcast.
Ela falou assim, é o Davi, né? Não vou ficar mais aqui. Pois é. Gente, é que o Davi falou O assim. chefe abusivo, Posso- ele é que demite os Não, ele acabou de dar uma ameaça. Deixa eu falar. Tipo assim, o Davi chegou pra mim e falou assim: a gente vai criar um carro. Aonde que eu ia acreditar que ele ia criar um carro? Nossa. Olha ali pra cara dele. Os caras, a gente. Não, agora eu confio nele. Agora eu. Então, Agora depois eu confio de nele. tudo que passou, agora eu confio, entendeu? Não, sim. Mas tipo, a gente Aí você conversou- chamou e falou pra Rosinha, Rosinha, eu quero criar um carro. Então, aí que é o negócio. Aí que é o problema. Eu cheguei. Primeira pessoa que eu cheguei foi o Wagner. Vocês conhecem o Wagner, sim. né? Porque hoje ele não tá My mais Life na não, como é que era? Life Skills. Life skills. Life Skills, é. E daí ele falou assim, pô, beleza. Aí, só que uma coisa que a gente não sabia. O projeto Fórmula 1 Schools, como eu disse, eu entrei no universitário ano passado, em 21. Já foi implementado no colégio em 2019. Mas por que ninguém nunca ouviu antes? Então, aí que é o negócio. Começou, acho que foi com 8º ano só. E todo mundo... Ótima idade pra dedicar. Não, então, exatamente. Tipo, é legal essa idade, mas não, porra, começar uma equipe tipo, inteira fazer um pouco do de 8º engenharia, ano. né? É, puxar, é muito puxar. Só que assim, no 8º ano, todo mundo olhou e falou, beleza, legal, né? Pô, 8º ano os caras vão ver um negócio, pô, vamos fazer, né? Só que daí começa a ter magnitude, começou com, sei lá, 30 alunos. Aí chegou no final de 3. Aí eu acho que tinha alguns materiais que os pais pagaram. Aí as crianças não queriam fazer mais. Aí deu problema, não sei o que, deu problema de comunicação, não sei o que, os pais começaram a ficar bravos. Aí o colégio teve que devolver o dinheiro e falou, não vamos participar disso de jeito nenhum. Aí quando eu... Aí então, chega o Davi na escola não, assim, aí salve chegou Rosinha. um novo aluno, do nada, não, é que eu quero fazer a Fórmula 1, não sei o que, eu nem sabendo direito o que era, mas não, vamos fazer. E daí, isso foi em abril. Pra você ter noção, a gente começou a fazer o projeto em setembro. Então foi todo esse tempo do vai, não vai, vai, não vai. Aí quem deu muita força pra gente foi o Mendonça. Vocês vão ter aula com ele ano que vem. Era do aliás, que mesmo? de física. Eu cheguei nele e ele falou assim, ele falava meio engraçado, falando, ô velho, não vai fazer esse projeto do carrinho não, faz esse projeto de robótica aqui, ó, legal, não sei o quê. Eu falei, não, vou fazer o Fórmula 1. Beleza, então. Aí ele foi lá, ó. Ele nem tem cabelo pra puxar, mas acho que ele puxou bastante cabelo pra falar com a Rosinha lá. E daí, depois de um tempo, a gente conseguiu convencer. Só que, tipo assim, contrário do que aconteceu antes, a gente não teve praticamente apoio de professor, nem institucional, em geral, questão de dinheiro, né? Então a gente tem que fazer tudo sozinho, tudo do zero. Então esse foi o nosso maior desafio, né? Pra começar o projeto foi o desafio de começar, na verdade. Fazer o projeto até foi mais, não vou dizer tranquilo, mas começar o projeto foi Mais fácil do que convencer do que começar. Mas o que é, tipo, o que é o carrinho? Tipo, porque é um carrinho movido a carbono... Dióxido de carbono comprimido. comprimido. Então, eu não tenho um carrinho aqui, infelizmente. Mas é uma miniatura, vai ter assim 20 centímetros de comprimento, mais ou menos. Eu deveria saber isso de cor, né? Acho que é 20 centímetros por 8, mais ou menos. E daí parece um carro de Fórmula 1. É um pouco diferente, pensando em aerodinâmica, mas já entra nisso. Porque não tem piloto. Porque não tem piloto. Todo mundo. Quando a gente começou, chegou alguém e falou assim: a gente abriu uma caixinha de perguntas. Vocês estão procurando piloto? Vocês já estão procurando piloto? Eu falei, não, nosso carro não tem piloto, amigo. Então é um carrinho pequenininho, ele não tem combustível, não tem motor, não tem nada de parte elétrica. Porque qual que é o intuito na parte de engenharia? Né? Buscar conhecimento de aerodinâmica. Então, como o meu carro, com a propulsão que é padrão para todo mundo, vai ser o mais rápido. Então, eu vou fazer aerodinâmica dessa forma, asa dessa forma, parará, para ser o mais rápido na pista. Como é que é a pista? A pista é 20 metros, são 20 metros contínuos, né? E vai dar, esse dióxido de carbono vai liberar e vai dar a propulsão para o carro durante esses 20 metros. O carro chega, em alguns casos, até 100 km por hora, e percorre a pista em 1 segundo. O recorde mundial é de 0,9. Então é bem rápido, bem rápido. Se você piscar, você perde. Então, e isso faz também com que a competição seja muito competitiva, pensando nas corridas, né? Porque cada carro tem uma diferença de... Nos últimos mundiais, a diferença dos 30 primeiros era de menos de meio décimo. Então é muito pouco tempo. Muito pouco diferença. Mas então, tipo assim, mas você pode fazer o carro que você quiser, do jeito que você quiser. Então, assim como na Fórmula 1 tem o regulamento técnico. Além dos outros regulamentos da competição, que é uma chatice. Aí você pode até falar que tem assistência de avaliação, enfim, mas tem o regulamento técnico, que é do carro. São 30 páginas, um PDF, assim, são regras milimétricas. Por isso que, como que a gente faz o carro? A gente faz em 2 processos, basicamente. Um é a usinagem. Então
Então a gente começa com o carro com um bloco de poliuretano, que é um polímero de baixa densidade, um bloco bem leve, e ele é usinado. É o que? Plástico? É tipo, não é um plástico, É tipo um plástico Vamos tunado. falar que É tipo um isopor mais pesado. é tipo um isoporzinho meio plástico, um polímero. E ele é usinado. O que é usinado? Ele vai esculpir na forma que eu quero. Então todo nosso carro é feito previamente no computador, num programa de modelamento 3D. Já ouviu falar de AutoCAD? É famoso entre os engenheiros. A gente faz é parecido com o AutoCAD. E a gente vai esculpir no carro o modelo que a gente quer. A Então, mão? não, é Ou a uma máquina que é como vai... se fosse uma furadeira, mas é bem mais precisa. E daí ele vai ter a precisão de milésimo do milímetro. Então 3 casas atrás do milímetro. Então é uma precisão bem boa. Por quê? Esse regulamento técnico não permite que a gente... Os caras são bem rígidos com isso. E isso vai implementar na sua pontuação final, se você furar a regra. Aí, o que a gente faz também? Impressão 3D. Não normalmente... A gente da Atlantis tem equipes que trabalham, mas a gente não trabalha com aquela impressão usual, que é a gente chama de PLA, né? Que é o... Não. FL. Não. Que é de filamento normal. De filamento normal, de é. filamento de plástico, enfim, a gente não trabalha com isso, nem de... Aí tem o resina. O resina também a gente não trabalha, porque tem uma precisão melhor que o filamento, mas também não é o que a gente procura. A gente trabalha com SLS. O que é o SLS? É um pozinho de nylon, Ah, eu já vi isso aí. que ele vai solidificando e ele tem a precisão de 4 casas para trás do milímetro. E ele também ele tem uma densidade menor do que Então é mais leve. do que o nylon convencional. Então ele é mais leve, que pra gente é melhor. Porque o nosso carro ele tem uns 50 gramas. Se você chega no Mundial, que é a nossa próxima fase, com 51 gramas, você tá pesado. Você tem que estar com 50,9 no máximo. Porque vai influenciar. Se você for fazer... Eu já fiz esse cálculo na mão, assim. Você vai perder, a partir de... Como que era? A partir de 3 gramas você perde 1/10 na pista. Como eu disse, meio décimo entre os 30, se eu tiver 3 gramas acima já era pra mim. Eu não vou estar nem no top 30. Independentemente da aerodinâmica. Mas você tem que, tipo, adivinhar como o carro deve ser? Ou, tipo assim, porque você tem acesso a um modelo que, tipo, o carro é assim. Ou você tem que, tipo assim, cada carro tem dentro de algum limite, mas, tipo, você pode modificar ele do jeito que você acha que vai ser o melhor jeito. Então, a gente pode modificar, principalmente as asas, o corpo do carro, os componentes. Aí vem a pesquisa, né? Porque a gente fala que a engenharia tem 3 etapas. Hoje a gente trabalha com 4 engenheiros. Na pesquisa, que é a parte de aerodinâmica, sou eu e o Giovanni. O Giovanni é tipo, como fala? Tipo o zerinho do ITA. O cara não passa nem em primeiro no ITA, passa em 0. Ele é o cara das exatas. Ele é o cara das exatas. E daí sou eu e ele na pesquisa, e daí a gente vai pro modelamento. Eu e o Giovanni a gente trabalha com modelamento, mas a nossa especialista, vamos dizer assim, de modelamento é a Isadora. Então ela vai fazer a parte do modelamento, vai refinar o nosso modelamento, vamos dizer assim. E por último tem a parte da manufatura, tem a usinagem, impressão 3D, que é com o Rafael, que é aquele que começou lá no começo com a gente. Então esses são os processos que a gente passa pela engenharia, para chegar no resultado final. Então, para a gente ter evolução, eu e o Giovanni, por exemplo, a gente trabalha com um negócio chamado CFD, que é um túnel de vento virtual. Então o computador simula, a gente levanta dados numéricos e a gente consegue ter uma evolução boa. Ah, pra você não ter que ficar lançando o carrinho a cada... Exato. Eu não vou testar só jogando carrinho, porque é instável. Eu não consigo ter um teste sólido. Como é que você tem teste sólido? CFD. Porque eu levanto dado numérico. Eu levanto a gente chama de coeficiente de arrasto. Então a gente vê uma diferença, beleza, tá certo. Que é a tal da resistência do ar, né, que a gente chama de arrasto. Se a resistência do ar diminuiu, quer dizer que o carro vai mais rápido. Então a gente vai comparando, entendeu? Conforme as análises que a gente vai fazendo. Então são várias análises. A gente muda um pouquinho assim na asa, vamos ver como ficou no CFD, entendeu? Mais ou menos isso. Entendi. Mas, por exemplo, o mecanismo de, como que é, dióxido de carbono que move o carrinho, foram vocês que desenvolveram? Não, é Não, tudo é padrão tipo pela competição. Mas eles que fornecem? A gente tem que comprar. É tipo aqueles bagulho de airsoft, assim? É esse mesmo. Entendi. É um tubinho desse tamanho assim, de dióxido de carbono comprimido. Tá bom. Mas tipo assim, porque uma coisa que eu fiquei pensando assim, tá, você tem o carrinho. Aí, cada um pode mudar o seu carrinho. Sim. Mas, tipo, por que se já fizeram o carrinho que tem o recorde mundial, Você não pode, você você não pode só copiar o carrinho Não, do é que recorde tipo, a mundial? gente, assim como ele falou, a gente tem tipo um regulamento, né? E uma das bases do regulamento é que a gente não pode copiar, né? Não pode ter plágio. cópia, Você que tem que o plágio. desenvolver. Então a gente não pode plagiar as partes do carrinho, né? Tem tipo roda,
A gente não pode plagiar o que as outras equipes fazem. E também tem, tipo assim, tem gente que copia mal feito, por exemplo. Esses dias eu tava vendo uma competição, que é legal mencionar isso. No Brasil tem duas competições da F1 School, né? O nosso, que é de escolas públicas e privadas, e o da escola SESI, que é o Sistema S, né? Que é o SESI e Senai. Eles têm tantas equipes que eles têm um campeonato só deles. E daí eu fui nesse campeonato do SESI e Senai, porque também é classificatório pro Mundial, né? Junto com a gente. E daí eu vi um carro, falei, pô, é igualzinho os campeões mundial 2019, que engraçado, né? Aí eu olhei com mais calma e falei, mas a inovação mais legal deles de aerodinâmica eles não copiaram. Que tipo, é o bagulho que faz o carro ser o melhor e eles copiaram mal feito, sabe? Então tem esse negócio do plágio, né? Só que, né, não adianta, né? Porque a gente não é julgado só pela performance do carrinho. A gente é julgado pelos portfólios. Isso, inclusive, a Raíssa, por exemplo, tem um portfólio de marketing, tem um portfólio de gestão de projetos e tem um portfólio de engenharia, que são, tá página 3, são 10 páginas, letra minúsculazinha, e é conteúdo. Acho que é a pior parte, né? E daí, quer falar da nosso terror, que é as rúbricas? Não. As fichas. Eu gosto de falar. Mas a gente recebe as rúbricas, né? E a gente tem que seguir elas, né? Pra produzir o portfólio. Então, quando a gente vai escrever o portfólio, a gente tem que sentar, ler as rúbricas e a gente tem que escrever exatamente tipo, tudo que a gente fez. Quando a gente foi, por exemplo, escolher a nossa logo, a nossa logo é verde e azul. No nosso portfólio a gente vai ter que escrever o porquê que a gente escolheu as cores verde e azul. E aí a gente tem que detalhar isso. E isso é pra tudo. Tipo, se eu vou postar alguma coisa meio-dia, por que eu escolhi postar meio-dia? Ou por que eu escolhi escrever isso no post e não a outra coisa? E tipo, isso acontece em todas as áreas do projeto. Tipo, o Davi, a mesma coisa. Se ele escolheu, por exemplo, esse eixo e não o outro, ele vai ter que escrever. E por que o meu eixo é melhor, né? E isso também é porque... Por que o meu eixo é melhor ser um lixo? Eu sou um lixo. E é isso que os jurados vão usar, né? Porque a gente... eles vão pegar os portfólios previamente, 14 dias antes da competição, e eles vão ler. Beleza. Mas quantas páginas chega esse negócio? Você tem que ver São tudo, tipo assim, tudo que vocês fazem, você tem que fazer. Tudo. E seguir a ficha de avaliação, que é a rúbrica, Que é né? a rúbrica. E daí são 10 páginas de engenharia, 10 de marketing e 6 de gestão. Então 26 páginas no total. Mais as renderizações 3D do carro e os desenhos ortográficos 2D, que é uma coisa E o mais projeto fácil. social. E o projeto social. No nacional, que a gente tem Que é mais fazer 5 páginas de pra portfólio. projeto social. Todos em inglês. Mesmo Isso que eu ia E tem perguntar, esse por que tudo. Que eu fico sempre É. pensando, mano, por que esse cara tá tão traduzindo pro inglês o negócio do Instagram? Agora tá explicado, é o regulamento. Até eu queria saber também. Não, é que tipo assim, o nosso público, a gente escreve em inglês pra abranger um público maior. Porque agora quando a gente vai pro Mundial, a gente vai ter que falar tudo em inglês lá. Porque os portfólios são em inglês, as nossas apresentações verbais são em inglês. Tanto no nacional foi em inglês, quanto vai ser no Mundial, né? E aí a gente decidiu escrever em inglês, porque a gente consegue mais pessoas conseguem ver a gente. E, por exemplo, escuderias de fora que seguem a gente consegue manter um contato mais legal com eles. Sim. E também, você falou do inglês, né? Porque a gente tem as apresentações verbais. Então, a gente manda os portfólios antes, mas a gente chega no dia da competição. O que acontece na competição? Fica mais fácil. Primeira coisa, a gente entrega um carro para ver se está na regra. Então, os jurados vão ter os aparelhos deles para medir isso para ver se está na regra. Segunda coisa, o que a gente vai fazer na sexta? Já tem até as datas programadas, assim. Na sexta, às 3 horas da tarde. Não, isso eu não sei, mais ou menos. Brincadeira. E daí a gente Não, vai... mas isso é o quê? A competição. Mundial. Não, nacional, vou falar nacional. nacional. Ok. Aí, né, na sexta-feira, vou dizer assim, mas no Mundial é praticamente a mesma coisa. Vamos entregar o carro para ver se está na regra. E também a gente vai montar o nosso stand. Aí o stand... Expo Londrina, só que de carros. É tipo um Expo Londrina, né? Tem um tamanho padrão pra gente... Daí também tem essa... Meu, mas tem padrão pro seu stand também, Tem velho? ficha de avaliação pro Aí stand. tem o Seu stand tempo, tá né? bonito. A gente tem 2 horas pra É, montar. porque é a gente que tem que montar o stand, tipo, os membros da equipe, e aí a gente tem, tipo, 2 horas pra montar o stand. E o stand é super, tipo assim, os caras fazem um bagulho incrível com isso. Ele fica lindo, maravilhoso, perfeito. Tipo, é bizarro o nível de... Principalmente no Mundial. E daí, durante o sábado e domingo, a gente vai estar intercalando entre corridas e apresentações. E a gente tem que fazer apresentações verbais individuais
que seria das áreas, então da engenharia, vai os 3 lá, os 4, né, os 3. Mas vai lá todo mundo da engenharia e vai apresentar. Na hora do marketing, vai todo mundo do marketing para apresentar. E são 10 minutos e tudo em inglês. E daí tem a apresentação verbal geral, que aí são 10 minutos também em inglês e é como se fosse um Shark Tank. Você tem que chegar lá e mostrar tudo o que vocês fizeram. E essa apresentação verbal geral também tem uma ficha de avaliação, para eles avaliarem o engajamento do público, aspectos visuais, o tempo, se está nos 10 minutos, se todo mundo está participando, se o conteúdo é legal. Vocês estão falando, daí tem um negócio que a gente fala das lições aprendidas, do que a gente aprendeu com o projeto, para a nossa vida, assim, em geral. Então, tudo isso aqui a gente já está fazendo na competição. Aí depois, a somatória de tudo, da avaliação dos portfólios, das apresentações verbais e das corridas e do stand, vai chegar no final, um veredito, né? Vai ter uma somatória, que já tem tudo certinho, para um final de 1000 pontos. Aí quem tiver mais pontuação vai ganhar o campeonato. Caramba, que bizarro. Tipo, Vocês- muita coisa. Vocês vão fazer o mundial ainda, né? Vamos. Vocês vão mas onde que vai ser? Vai ser em algum lugar? Vocês vão ter que viajar? A gente vai ter que viajar. Provavelmente vai ser em setembro do ano que vem, em Singapura. Singapura? Eu acho que a pior parte é a gente não saber, né? Porque a gente ainda não sabe, não foi divulgado pra gente onde vai ser e nem quando certinho. Então a gente fica meio naquela, né? Então a gente tem que se planejar antes, já fazendo as coisas, pra não entregar em cima da hora, né? Mas se já tem mais ou menos assim, já tem tudo concluído ou ainda falta bastante coisa? Não, Falta bastante coisa. E o nosso maior desafio é o dinheiro. E a gente tem competição agora em março, né? Sim, a gente tem o Nacional de 23 em março. E nosso maior problema agora é o dinheiro. Por quê? Porque são 7 pessoas, hoje está só eu e a Raíssa, mas são 7 pessoas. Tem que levar para Singapura, que é um voo de... Ah, mas não é pago isso? Não. Eles não A pagam gente nada? tem Não pagam não nada. paga nada. Aliás, se Ah, você que quiser ótimo, né? patrocinar aí, ó, estamos aceitando. Mas o que impede de eu fazer, tipo, por exemplo... porque tudo bem, tem 7 pessoas. O que impede de eu fazer, tipo, um projeto com... Tem um limite de pessoas? Tipo, posso fazer com 6. 50 pessoas? Não, 6. São 6. É que a gente tem os... É que A a gente gente é já fora tá da lei. perdendo ponto. A gente é caloteiro. Brincadeira. Aí que a gente tem o 7º que a gente identifica como membro de suporte. Mas oficialmente são 6. Colocou um nome diferente só pra poder passar Exato. o regulamento. Você tá falando isso? Se alguém ver. Eu Vai vou estar na internet, eles vão ver se... Tem um jurado assim, né? Olha lá, ó. Então, Não Valdemar, escreveram que Valdemar. foram do podcast fora de Valdemar, é sala. Menos brincadeira. 10 pontos. Ele é membro de suporte, mas isso existe. O negócio é, a logística, tipo assim, vamos supor, a probabilidade maior é que seja em Singapura. A gente tem que sair de Londrina, chegar em São Paulo, de São Paulo ir pra Dubai e de Dubai pra Singapura. Não tem voo direto pra Singapura? É muito longe, É velho. tipo 36 horas. Mas por que Dubai? É porque é o mais... É tipo no meio do caminho, assim? Porque assim, ó, tipo, tá o Oriente Médio aqui. Singapura é aqui, e né? Singapura tá aqui. Dubai é aqui. Acho que é do lado da... Para na África, acho que é melhor, né? É lá na Malásia, eu acho. E daí tem que fazer... Pô, são 14 horas até Dubai Mas Singapura e mais não- 11 horas pra É um Singapura. país, não é? Hã? É tipo, não é um país, cidade... É uma cidade-estado. É tipo Hong É. Kong. Tipo Hong Kong. E eu acho que a pior parte é toda a logística de ter que levar as coisas, né? Porque tipo, stand. não tem que levar só a gente, né? Tem que levar tudo. Tem que levar carrinho, tem que levar stand. 20 milhões de uniformes. Muito uniforme, tem que levar Agora pensa, portfólio. 7 pessoas. 7 pessoas. E assim, pagar passagem. A gente vai ficar lá por 10 dias. Estadia. Então tem que pagar hotel pra todo mundo. Então é bem complicado. Então tá parecendo Fórmula 1, quem tem mais dinheiro vai melhor, né? Então, por quê? Quem que sempre é campeão? Inglaterra e Austrália. O Brasil, é legal falar isso. O Quem Brasil. era, né? Porque esse ano a gente vai. Exatamente. Confiança. Muito bom! Aos poucos eu vou mudando a cabeça da doutrinação total. Tipo assim, sempre quem ganha? Inglaterra quem e tem mais Austrália. dinheiro. Por quê? Quem tem mais dinheiro. Não, mas se for pra pensar, se você é bom, você vai ganhar campeonato, você vai ganhar dinheiro. Aí você vai se tornar um dos times que tem dinheiro. Aí você fica bom tendo dinheiro e daí os outros times que Então, têm. isso é Mas bom. o Mas sabe campeonato qual é o ganha problema? dinheiro É ou que, não? tipo, É tipo futebol, não é? Não, é que tipo, a gente fez agora no Nacional, a gente ganhou. E a gente não ganhou. Tipo, Ah não, eu tô ganha falando do dinheiro. Fórmula 1, tipo, normal. Sim. Tá. Então a gente não Tá ganhou o falando prêmio assim, em porque a gente dinheiro. não ganha nada, porque as pessoas pensam assim, eu acho. A gente é um bando de adolescente, não sabe o que Aliás, a gente tá iPhone isso pro falando. Brasil, estamos precisando de ajuda monetária, ó. Passar um pix. Uma vaquinha no nosso site. É verdade, a gente tem vaquinha. Esse é o desespero lá. Mas esse é o nosso maior desafio, porque a gente não sabe nem se a gente consegue ir pro Mundial. Isso que estressa bastante a gente. A gente sabe que
querendo ou não, no final vai dar certo, de alguma forma, mas ainda estressa a gente de saber que a gente precisa de uma logística. E se a gente não conseguir de mais dinheiro do que da viagem, a gente não consegue investir no projeto. Mas não tem, tipo, patrocinadores disso aí? Sim, a gente tem patrocinadores, é um desafio do projeto buscar patrocinadores, né? Aí se quiser falar do ROI, né? É que tipo, a gente tem uma parte do projeto que chama Return of Investments, que a gente, além de buscar patrocinadores, a gente tem que buscar uma maneira de trazer de volta os investimentos deles. Tipo, a gente pode criar uma ação de marketing que vai trazer algum benefício para os nossos patrocinadores. Ou, por exemplo, os posts que a gente faz no nosso Instagram divulgando eles. Pode ser um Return of Investments, porque a visibilidade que essa empresa vai ganhar pode se transformar em lucro. E essa parte também é julgada dentro do projeto. Então, tipo, como que a gente vai devolver o dinheiro que a gente conseguiu para as empresas? E assim, pensando, tem várias empresas grandes que patrocinam equipes. Tem uma equipe que vai contra a gente, a Constellation da Austrália, que é empresa australiana. Os caras, dá até um frio na espinha de falar disso. Os caras têm patrocínio de 3 equipes da Fórmula 1, uma equipe da NBA, Amazon, GoPro, Eu só queria saber como o que quê? eles conseguem. Da Ford! Bosch. Meu, cara, deve ser rico, hein? Pelo amor de Mano, Deus. assim, os caras é fora de série. E os caras teve o GP da Espanha esse ano, né? O carro deles tava lá, no meio do box, com a pintura da equipe da Fórmula 1. Tipo, eles colocaram pra fazer propaganda. Não, gente, isso que pra usinar um carro, tipo, quanto é isso? 5 mil reais. 5 mil reais. Então, Tipo, pra usinar um carro. Como que a pessoa usina um carro Calma, pra pra deixar você lá criar no um box? carro de vocês é 5 mil reais? em média, pra mais, na verdade. Ai, Nossa, eu tava mó achando que vocês faziam tipo uns 20 carros assim. Não. Aí tipo dava errado. Então, esse é o deixa problema, a gente pra não lá, pode tá? errar. A gente não pode. Porque, ó, só pra comprar o bloco é 100 reais, a usinagem é muito caro, muito caro. Tipo, você tem que contratar alguém pra fazer isso. Isso, a gente tem que contratar um terceiro. Então a gente tem que ir a gente chama de maquinaria, né? E vai lá, faz o processo. É um processo demorado, é um processo que pode ter erro. Então a gente tem que estar preparado para perder bloco. E cada bloco é 100 reais. Cada disparo que a gente dá é 10 reais no bolso também, porque é o preço do cartuchinho. Então, E se o carro quebrar também? e se o carro quebrar? Então, é tudo custo. No nacional a gente não teve tanta dessa dimensão de quanto que o custo pesava. Porque a gente conseguiu orçar, conseguiu arcar com nossos preços praticamente no começo do projeto. A gente conseguiu fechar ali, porque era um patrocínio bem menor do que a gente está procurando agora. É porque como foi online, a gente não teve que se deslocar, né? A gente não teve que montar stand, a gente não teve que ir para São Paulo, a gente não teve, enfim, tem só o custo do uniforme, do carro, essas coisas. Mas agora a gente tem todos esses custos a mais. Então esse é o nosso desafio maior. Então, passa o Pix aí, a gente põe Passa na o Pix, descrição. passa o Pix da vaquinha. O pessoal... Vai que o cara da Amazon também tá assistindo o aqui. Jeff Bezos aí. Aí ele... Fala, eu queria Vai que eles falar, gostaram mais da gente, né? eu não queria falar nada, mas falam que o Matheus Fávaro, se você já percebeu, ele nunca vem de segunda na escola. Já percebeu isso? Não. Mas, enfim, o Matheus nunca vem de segunda na escola. A nossa teoria é que ele fica investindo na bolsa. Será que ele é day trading? Ele é day trading. É, tipo, o cara Ou compra ele tem, bitcoins, assim. ou ele tem, como chama? Nossa, esqueci. Vai ver que o Matheus, ele na verdade, ele é um cara assim, tipo, que é bilionário. Ele é, daí, certeza. Tipo, Ele daí dá só- aula por é, hobby. e daí, tipo, esses caras assim, né, tipo, ele vem pra aula aqui só pra fingir que ele se mistura com a plebe, assim. Não, certeza. Pode ser. É só pra ele se divertir. No fundo É ele uma só... teoria. Mas certeza que tem uns professores que dão aula só por, tipo, pra não ficar sem nada, fica com as coisas. Tipo, na escola que eu estudava lá em Curitiba, tinha uns professores que andavam com uns carros, você ficava tipo, mano, você não é professor. Não é professor. Não, mas falava, tipo assim, antigamente o salário era absurdo de professor. Absurdo, de alto. Tipo, os caras eram classe alta. Hoje em dia é que é mais desvalorizado, né, infelizmente. Outra coisa é que vocês tinham uma eletiva de Fórmula 1, não era? Aham. Ela ainda existe? Infelizmente não. Não. A gente... O que aconteceu? Olha lá, ó, vacilar. Tá parecendo um podcast, começa com 60 pessoas, termina com 3. Essa é a equipe inteira Olha lá, do ó. podcast. É verdade. Não, o podcast foi, acho que a primeira vez teve 40 inscrições, apareceu 2 pessoas. Nossa. Aí subiu pra 8 e desceu pra nós 3. Então, nossa letiva era justamente que a gente queria vir com mais equipes daqui, do Universitário. Porque a gente foi a primeira equipe londrinense da história, assim. E é engraçado que, não pode citar porque não vai escolher, mas concorrentes já,
querem entrar no projeto daqui de Londrina. O cara tá reclamando, mas tava fazendo uma eletiva pra criar concorrência. Então, não, mas eu queria criar, eu queria Não, criar a gente pupilos. Pupilos. E, Imagina. ia ser legal. Nossa, e daí a gente abriu pra incrível. primeiro e nono ano. Aí o bonitão aqui não foi. Mano, eu tinha podcast, eu falei pra você. Nenhum de vocês foram. Eu tenho que gente. treinar no Verdade. dia lá, Vocês não. nada disso. Enfim, mas a gente começou com, sei lá, uns 20. Teve uns Não, dias, tipo, tinha uns dias que tinha 30 gente. 30 pessoas. gente. 30 pessoas. Gente. Eu sou de exato. Não, tinha gente que tinha umas 30 pessoas. Né? É. Nossa, Tá mal, hein? Exatas mesmo. vocês me confundiram. Ainda bem que ele não vai escrever um portfólio. Tinha dia que tinha 30 pessoas. 30 pessoas, assim. E daí começou a vir 20, aí começou a vir 10, aí começou a vir 5, aí começou a vir 2. Aí acabou. E não tinha o que Mas fazer. sabe qual é o maior problema? Que a gente falava lá, eu acho que as pessoas não tinham credibilidade. É que eu acho que tipo, não brilhava muito o olhinho, sabe? Não sei. Porque às vezes foi um pouco. Porque assim, a gente chegou com uma abordagem legal. Ó, a gente tá com um projeto da Fórmula 1. Legal, né? Vamos lá fazer. Aí Tem que começa a falar- trabalhar. Aí começa a falar, putz, mas tem ficha de avaliação, tem um monte de coisa pra fazer e por aí. É que talvez eu acho que as pessoas veem que tipo, é muito distante, né? Mas não é muito distante. Porque a primeira vez quando o Davi veio falar comigo, eu nunca acreditei que estaria Conta da sua história do Atlantis, vai. Esse vou moleque contar. aí veio falar Não, comigo. não, esse ouve essa Davi história. aí. Eu quero. Tô ficando pressionada. Mas o Davi me chamou, tipo, acho que foi uma das primeiras pessoas a ser convidada depois do Rafa e da Isa. Aí eu aceitei entrar no projeto. Aí a gente participei de uma reunião, ele tava falando lá. Ele falou assim, que a gente ia ter que criar um carro. E que o projeto ia tomar muito meu tempo e que não ia ter tempo Nossa, de ele fazer fez nada. uma propaganda Você viu? Foi, sensacional. Mas foi que- isso que ele me falou. E aí Mas depois... no fundo é isso, né? Tem que criar um carro e vai tomar tempo. Fazer o quê? tipo, meu, como que eu ia acreditar que a gente ia criar um carro? Né, tipo, meu... Aí, beleza. Aí eu fiquei um tempo no projeto, tava bem no comecinho ainda, a gente tava ainda falando carrozinha, essas coisas. Acho que foi um mês. Acho que Nem isso, foi umas 2 semanas. Acho que foi umas 2 semanas. Não, aí chegou, Aí o né? cara- Era não. tipo, sei lá, quarta-feira. Aí a Raíssa mandou, Davi, é que a gente não era da mesma sala, né? Até hoje a gente não é. Vem aqui na minha sala, a gente precisa conversar. É que eu não vou ter tempo, não sei o que, não é que eu quero. Tá bom. Fazer o que, né? Fora Aí, de sala. aí depois o Carlos me mandou mensagem. Foi o Carlos? Não, foi o Wagner. O Wagner me ligou. Era uma Nossa, quarta. Gabi, Ele sério? ligou. Era uma quarta-feira. O Wagner nunca tinha me ligado. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele quer? Aí ele veio com um papo super Motivacional. cabeça, assim. Aí ele falou assim, perguntou se eu aceitava fazer parte da nova temporada do Fora de Sala. Nossa, eu fiquei super feliz. Eu lembro que no dia eu aceitei. No outro dia que ela falou, não vou participar do Ó. assim, Davi, eu vim Que Não, também é tipo assim, ó, por exemplo, o cara chega e fala assim, ó, nossa, vai ser um ruim, a sua vida vai ficar um inferno, você vai ter que trabalhar o dia inteiro. Aí o Wagner deve ter chegado com uma propaganda mal boa, assim, né? Tipo, O Wagner falou, nossa, o Wagner fez tipo, um super papo cabeça. Aí eu aceitei. Aí a gente fez uma reunião no Discord pra revelar os outros membros. Porque tipo, eu não sabia quem que ia estar junto comigo. E aí eu lembro que até tava eu, o Gustavo, a Júlia. E aí o Gustavo foi a primeira pessoa que saiu. Tinha que ser. nossa, cara, ao vivo. Aí depois saiu, tipo, umas 2 pessoas, ficou eu, a Júlia e a Lorena. Aí depois saiu a Lorena, ficou eu e a Júlia. Ai, você gosta. E aí, tipo assim, aí a gente falava com o Carlos, aí o Carlos. Olha, vai ver isso. Eu acho que aí. já teve uns 5 podcasts que falaram mal do Carlos aqui já. Não, o Carlos sabe que eu gosto muito dele. Eu não gosto de você não, cara, se eu tiver nada. Não, o assim. Carlos. Aí, O Carlos é tipo o cara que organiza tudo, né? Tipo, todas as eletivas é o Carlos. é que, tipo assim, o Carlos faz tudo nesse colégio, entendeu? Aí, Carlos eu conheci ele desde o 7º ano, sabia? Você Aí tá a vivo gente- naquela época? Ah, Achei que ele foi criado pra trabalhar com eletivo. aí a gente Dá uma saiu corrigida. do projeto, Coração. do Fora de Sala. Porque, tipo, eu não tava gravando. Mentira, eu gravei um episódio com a Rejane. E gravei. Na verdade, eu participei de vários episódios que eu tava aqui como. Sei lá, Suporte assistente. membro Suporte É, membro, eu tava aqui como membro suporte. Aí eu gravei o da Rejane e só. E Não, aí depois parou. e o melhor, ou pior na verdade, porque com a primeira turma do podcast, que é o povo terceirão de hoje, eu gravei um episódio. Que era com o Eu tenho Mendonça. foto.
Então era um episódio do Mendonça Ué, mas você com a minha participava participação. também? Não, Ah, então, tá. aí que daí o Mendonça tava falando, aí ele começou a falar do projeto. Daí eu entrei, comecei a falar um pouco, eu saí de novo. Aí esse episódio foi pra geração dela. E daí Ninguém editou, ninguém fez nada. ninguém. Não. Mas cadê? A gente tem um drive ali com todos os episódios. É, aí ó, Então, tá aí. mas sabia que essa época eu tava de membro de suporte. Ah, E então não você era vai. minha Não tem função. acesso, não Então tem tava acesso. Não era assim, minha só função, falou que tava não lá. era minha Então não é função. culpa da Raíssa. Então isso não é- Não era minha função essa parte. Eu queria Aí, achar que era beleza. esse episódio. O quê? O episódio do Mendonça. Ela deve ter no drive, ela falou. Vamos ver depois. Depois lá no final a gente Teve vê. que era Miguel, nem gravaram. Nem gravaram. Nem gravou, Só você colocaram a já- câmera ali e vai, É, fala. vai, fala qualquer coisa aí. Só pro Carlos não brigar com a gente. E aí depois, beleza. Aí eu comecei a ajudar no Atlantis no dia da apresentação verbal, que foi na casa do Davi. Eu fui 6 horas da manhã pra casa dele. Isso eu não era nem do projeto. Eu não sei nem o que eu fui fazer lá, né? Também não. No dia da apresentação, Verbal. tipo, no dia que já tava tudo pronto. Sim. É. Eu fui lá Aí você pra chegou passar lá. slide. E pra ficar com o cronômetro na Você mão. foi tá? às 6 horas na casa dele É, pra pra passar, passar pra slide. apertar botão. É, pra E passar- ela Você não foi- consegue olhar o cronômetro e passar o slide com uma mão ou com a E outra? ela É foi com que o cronômetro assim. É, e pra segurar o cronômetro. Aí depois disso, tipo, uma, 2 semanas depois, o Davi e a Isa veio falar comigo. Eu lembro, Tá, vai. veio falar comigo sim. Veio falar comigo, eu lembro que foi até hoje, foi lá na salinha da Marisa. Eles vieram falando assim, que eles tinham uma proposta pra mim. Que eles podiam me colocar no projeto de novo, mas aí eu ia ter que entrar como membro de suporte, porque... Olha lá, ó. É. Davi só na. Porque já tinha 6 pessoas, né? Aí, né, nossa, fiquei super feliz, né? Depois que ganhou também, né? Segura cronômetro aí. É. A gente gostou É muito só dessa segurar passada de slide. É. Thiago. Com certeza. Foi profissional a passar de Muito. slide. Treinei muito tempo pra isso. Aí eu aceitei. Aí eu comecei a trabalhar no marketing com a Marina. E aí depois a Marina teve que sair. E eu virei Você foi diretora de promovida marketing. Eu fui promovida, gente. Deve confiar no meu trabalho. Vai dar Na bem. falta de alguém, né? Não, e outra coisa, assim, né, também eu queria saber quem que te escolheu como chefe, assim, né? Tipo, foi votação, Não, foi... não, eu tenho que falar nisso agora. Que ele se auto-intitula, né? É um Ah, cargo... então você é um autocrata. Ele Mas é tipo, não, calma. ele é tipo a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth Ele morreu, é não, tipo... ela era tipo... Ela faleceu, né? Deus eu tenho. Ela era tipo a figura de liderança, né? Ah, você tá falando que eu não lidero de verdade? Não, você lidera. Ele só mas é recebeu que- o cargo, assim, Não, tipo... Davi lidera, mas é que tipo assim, quem briga com a gente? Davi não briga com a gente. É o É, Carlos. então, não, é É a a Lia. Lia. Porque O Carlos só apanha, coitado. Mas quem que é a Lia? a Lia, ela faz a gestão do projeto. Mas porque ela é tem uma uma adulta ou é diferença. de vocês? Hã? Ela é adulta ou ela Não, é... ela é Não, ela é tutelagem. nossa. Ah, tá. Ela é nossa. Ela é nossa mesmo. É que tipo assim, tem Olha lá, uma... que cara... Você viu, né? Possessivo, assim. Não, é que assim, tem um negócio. Você falou que eu me auto-intitulei, mas não é verdade. Quer dizer, pro nacional fui eu. Mas assim, fui eu. A gente fez uma votação. Então, isso que eu ia falar. Eu votei no Davi. É isso que eu ia falar. Meu Pro Deus do céu. Mundial, aí foi uma Piores votação escolhas da unânime. Meu Deus, acho que Unânime, todo mundo queria ele. Menos uma. Depois se arrependeu, certeza. É. foi. Com certeza. Mas foi uma votação pro Mundial pra eu continuar sendo líder. Só que líder é diferente de gestor de projeto. O que o gestor de projeto faz? Eu não faço isso. Eu não estipulo data, eu não cobro. Se a Raíssa tá fazendo negócio de marketing, não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu não vou cobrar ela. Eu não vou Então só nome de líder, assim. Não, o que Ele é a Rainha Elizabeth, tá? Rainha. Sabe, Fica o mas dia inteiro lá comendo caviar lá e sentado com o pé A pra pior cima. Recebendo imposto. É, a pior parte, eu acho. gerando empregos na indústria, essas É coisas. verdade, ele gera 6 empregos. É verdade, eu era emprego. Eu acho que a pior parte é quando o Davi gosta de dar uns discursos motivacionais. Ontem a gente foi fazer o projeto social e depois a gente foi na casa da Lia treinar a apresentação verbal. E aí ele veio falando sobre como a gente tem que estar motivado. Ele fez todo mundo se abraçar, colocar a mão no centro e levantar, gritando Nossa, Atlantis. realmente, Eu queria é um grande morrer, líder. eu queria morrer. Não, tipo... A Raíssa no fundo é a que mais gosta disso. Não, Imagina assim, né? tipo assim, Exército eu odeio romano, assim, isso. os grandes líderes da história, os caras todo mundo se abraçando. Assim. É. tipo assim, Já tem que pegar uma espada e levantar. Assim. Eu sei- vira e mexe deve dar umas dessas. De Não, porque ó, o que eu. Por que você não cobra ninguém? Por que você é o líder? Então, aí deixa eu explicar. Qual que é a função de um líder? O líder, ele vai identificar um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Ser campeão mundial. Acabou, ponto.
Qual que é a minha função? Motivar a equipe para chegar nesse nível. Fazer Fazer a todo mundo gente- se abraçar. Não, Abraçar, não levantar necessariamente, a mão. não necessariamente significa que eu tenho que ser um ponto de apoio para a equipe. Se a Raíssa, sempre que ela tem algum problema, ela fala, Davi, o que eu Verdade, faço? tipo, porque quando eu não quero entrar na reunião, eu não vou falar com a Lia, porque a Lia vai brigar comigo. Exato. Eu vou falar com o Davi. E daí, se eu tenho que fazer algum meio campo, eu vou fazer. Tem que tomar uma decisão muito importante. No caso, por exemplo, tem que demitir alguém. A palavra mas é verdade, é a coisa. Mas já aconteceu antes? Vai, muda de assunto. Muda de assunto. Mas Não vamos falar, tem que numa decisão muito censurar importante. alguém. Tipo assim, a gente vai participar de uma competição. Quem que vai dar a palavra final? Sou eu. Então, isso é um negócio. Eu tenho que estar preparado e eu tenho que conhecer minha equipe em geral. Eu posso não estar sabendo as tarefas específicas da Raíssa, as entregas específicas da Raíssa, porque isso é o papel da Lia. Mas eu sei o trabalho dela e a Raíssa tem que saber que ela tem que, de alguma ajuda, eu tenho que ajudar, eu tenho que me disponibilizar para ela, não só para ela, mas para a equipe inteira. Então, esse é o meu trabalho com ele. E motivar esse É papo. que O o Davi. negócio do papinho motivacional tem que existir mesmo. Porque, né? Se abraçar. Porque senão o negócio é o Criar um seguinte. contato, uma amizade, né? Então a gente tem que manter porque assim, um exercício que eu fiz, porque tipo, eu tenho que estudar um pouco sobre isso, né? Um exercício é que pensa assim, no melhor líder que você já teve. Tá. É pra eu falar? Não, pode você falar, quem que é, vai. Não O pensou? melhor líder. Não, eu pensei. É que agora eu fui para. Pode falar, eu só queria que eu falasse mesmo. Tá bom, tá, continua o que você vai falar. O ponto é o seguinte, você não vai lembrar do melhor líder por ser o cara que vai gritar com você. Fala, porra, Miguel, você é um incompetente. Ó, falou Ô, palavrão. As desculpa. crianças do oitavo ano assistindo Eu falei, aí, pô, ó. Miguel, É. pô, Miguel, você é um incompetente, você não faz nada direito. Ou você faz isso ou você está demitido. Você não vai fazer isso. Não, Não a é pessoa essa se importa com você. Exato. Teve uma empresa que eu vi que eles falam assim, você nunca vai ser demitido da empresa por falta de competência. Nunca. Ou seja, É uma empresa incompetente, entende? não, é uma empresa que está lucrando muito. Não, mas por quê? Tá. Porque, qual que é o negócio? Eu não vou forçar o meu funcionário a ser o melhor. Porque a função do líder não é eu chegar na raiz e dar aquele papo de coach. Não. A função, a função minha é eu mudar o ambiente para que a própria pessoa se motive. Eu tenho que criar um ambiente lá dentro para que seja um ambiente bom de trabalhar e que a pessoa se motive a melhorar cada dia. Então, vamos supor, se for, acho que aqui todo mundo não tem líder do podcast, né? Mas vamos supor. Ah, eu, né? Claro. Vamos supor, a Paola é a líder do podcast. Ela tem a função de criar um ambiente no local de trabalho para elevar a autoestima de todo mundo, primeiramente. Ou seja, relembrar por que você está no podcast, por que eu quero melhorar a cada dia. E tentar melhorar o individual. Porque eu não consigo entrar na cabecinha de 2 centímetros da Raíssa Desculpa, para gente. fazer ela melhorar. Ela tem que estar num ambiente em que ela queira melhorar, porque eu não sou a Raíssa. Mas essa é a função do líder. Mas Não queria é. ser, né? Não, realmente ainda. Então tipo, Tá. o negócio do líder tem o papinho motivacional, mas essa é a minha função, em geral. Essas são as decisões e esse negócio do ambiente. É que, tipo assim, o Davi tem que saber um pouco de tudo, né? Então, tipo, se eu tenho alguma dificuldade, alguma dúvida, aí eu vou perguntar pra ele. Ou se eu não sei o que eu faço, aí eu vou perguntar pra ele. Se eu preciso de um conselho, aí eu pergunto pra ele. Sim, aí eu sempre fico meio que de reforço da teoria do projeto. Porque como eu já fiz viagens, tenho bastante contato com outras pessoas que participam, então eu sempre fico nesse ponto de reforço, nesse quesito mais técnico, né, como líder. Que eu acho que é importante também. Entendi. Bom, com essa deixa aí, eu falo que eu posso me eleger agora o líder do podcast, né? Pra ser um apoio, mas não precisa de apoio, Você vai né? ser Só tipo quer a ser. Elizabeth daí. Aí Não, você realmente- tipo, Vocês vão realmente. criar Tem que, o ser, de... tem que ser votado, tá, gente? Pra todo mundo entrar em Vai ser tipo consenso. meio. Calma, porque. Não sei, vai ter que. Mas você não pode votar em suborno, você vai mesmo, ter que então rolar. você tem um voto. Então por isso que eu tava falando, se cada um votar em si mesmo, daí não vai dar em nada, né? O Davi não teve voto no dia. Você votou em quem, Davi? Ele não votou. Porque todo Não, mundo é votou porque assim, nele. a gente tava discutindo se eu deveria continuar sendo líder. Aí a gente levantou a mão pra ver se eu Todo deveria, mundo- se todo mundo concordava em... Davi com uma pistola apontada assim, É. só assim. Quem- Ah, mas eu fui super legal no dia. Eu até falei porque eu achava que você deveria continuar sendo líder. Eu não lembro disso. Olha lá, ó, Ah, e o Davi fala que que... se importa com os outros. Ah, mas no fundo é só um personagem. Entendi. Você só manipula as pessoas pra conseguir. Eu vou dar um golpe de estado e vou viajar sozinho. Vai pra Singapura. Aí eu vou, Morar lá. aí eu pago Ele a vai- passagem de
Sozinho. executiva, eu vou lá sozinho. Ele vai sem passar a mão na vaquinha inteira. Literalmente. A nossa vaquinha, a nossa super vaquinha. Nossa, super vaquinha. 10 né, que é uns reais. cincão. Não, a gente tem. Foi R$1 aqui. É. Acho que tem tipo R$1 porque a gente testou pra ver se a vaquinha tava funcionando. Só que eu acho que não. Tipo, caiu 0,96, porque tem. E tem centavos imposto. Tem de- imposto Tem sobre a imposto. vaquinha? Óbvio que tem. Ah, é claro, porque senão a empresa não ia funcionar, né? Exato, senão mas- a vaquinha não existe. Mas a gente agora estamos no cartório, mas a gente tá quase pra ser um CNPJ. Uma Ô empresa. louco, mas daí vira uma empresa tipo oficial mesmo? Então, mas daí não daí é tipo, uma- cria um monte de complicação a mais? tipo, Vira uma instituição. Atlantis. É uma instituição, chama instituição Atlantis, né? Que é uma instituição sem fins lucrativos. É tipo, Uma ONG. é um terceiro setor. É tipo uma ONG ou, por exemplo, o Hospital do Câncer. Então a gente tem dinheiro, nosso dinheiro está entrando na nossa empresa para cunhos tecnológicos. Ah, em então geral. você cria uma justificativa pra aquele dinheiro. Exato, tem que criar, porque tem uma Eles não junta. ser que a gente- preso. Exato, a gente tem todo um trabalho com uma empresa A de. gente cai na malha fina. A gente tem um contato com uma empresa contadora. Só não tem dinheiro, É né? todo um Tipo, trâmite. É todo um trâmite. Então, um e o super problema trabalho. é que é o seguinte, se eu vou fazer uma transação de R$20.000 de patrocínio, por exemplo, eu quero emitir uma nota fiscal, né? Não, é claro, se não, Então, se não dá só que muito eu no meu ruim, né? CPF, eu não consigo Não emitir uma dá, nota é. fiscal. Não. Se você mandar um Pix de 5 mil, eu não consigo emitir uma nota fiscal. Eu consigo te mandar um comprovante, mas não uma nota Mas fiscal. se, tipo assim, mas você não cria um monte tipo, claro, tudo bem, nesse sentido é necessário você criar um CNPJ, mas, por exemplo, agora que vocês, tipo, vamos supor que vocês, não sei qual que é a situação, né? Você não cria um monte de rolo legal quando você cria um CNPJ? Então, o bom de criar terceiro setor, instituto, é você não tem tributação. Qualquer dinheiro que entra é como se fosse uma doação, então não vai incidir tributação também. Porque o nosso medo é, a gente cria um CNPJ, vai entrar 10 mil vai Mas ser tem que pagar retido. imposto de renda. Pelo menos, a gente ia ter que pagar imposto de renda, a gente ia ter que comprovar a renda anual, coisa que a gente não vai ter que precisar fazer com o instituto. O único custo que a gente vai ter é de abrir a empresa e a gente teria o custo de uma contadora para fazer a contabilidade. Mas é uma contadora que a gente conhece, eles estão fazendo uma permuta com a gente e eles vão dar o serviço pra gente. Então, o único custo que a gente vai ter é de abrir a empresa. Então, é tranquilo. E é bom que a gente consegue emitir nota conforme o patrocínio for entrando, se entrar. Né? A gente vai Se entrar. entrar, não, vai entrar. Vai entrar. E daí, tipo, tem que Lei criar da uma- liberdade econômica. tem- Vocês conseguem criar em um mês a empresa? Hã? O quê? Porque tem uma lei que agora que fala que você pode criar em um mês. Eu não sei se eu posso falar disso. Você pode criar um mês uma empresa. Se não passar na prefeitura, a empresa pode criar em um mês. Não sabia dessa. É. Não sabia. Mas não sei se, tipo, como é que funciona. É que eu não sei, né? Porque como a gente é terceiro setor, deve ser um pouco diferente. Pode ser. Oi, e o projeto social, o que é? Vai, Raíssa, cansei de falar. Gente, o Cara, projeto social. machista, né? Gente. A Raíssa nem tava no projeto social. Não, porque eu fui contratada depois, né? Mas eu ajudo também. O projeto social, a gente tem que criar alguma coisa, tipo, pra ajudar a sociedade em que a gente está inserido. Então, no Só no nacional... Brasil. Deixa ela Deixa eu falar. falar. Perdão. No nacional, isso é levado para critério de desempate. Tipo, então, não tem uma pontuação. Tipo, o projeto social não vale, tipo, 100 pontos. Isso só vai ser avaliado se eu e mais uma outra escuderia ficar empatadas. E aí, tipo, não é meio que obrigatório todo mundo criar um. Aí no nosso nacional, a gente criou um projeto social literário, né? Que a gente teve a ajuda do Lucas, aqui da escola. Ele tava. Tá bom? Aquilo era o projeto social? Não. Não. Mas ele tava no. Então, Obras clássicas. é tipo uma continuação daquilo. A gente chama Que Tal um Livro? Que tá no livro. Que Tal um Livro. E aí a gente arrecadou livros pra doar em uma escola chamada Rina, né? E aí a gente fez um trabalho também com as crianças, onde a gente ia lá e incentivava a leitura de clássicos. Tipo o que a gente fez aqui com vocês, só que de uma forma mais lúdica, porque a gente trabalhou com o 8º ano lá. E aí ontem a gente foi entregar os livros, foi super legal, né? A gente entregou 224 exemplares e 169 títulos, eu acho. E aí as crianças ficaram super felizes. Acho que é isso. E pra quem. O projeto, né, começou com a gente ano passado, né, que a gente era do primeiro ano, e daí começou com o professor Lucas, que é o professor de literatura, e daí ele falou, tipo, vamos fazer um projeto sobre incentivo à leitura pro 9º ano. A gente fez todas aquelas atividades, enfim. Vocês entrevistaram ou só você? Só eu tava. Eu ganhei o livro. Ele que no ganhou o final. livro, lembra? Que teve Não, porque tipo assim, acho que era o único moleque que foi.
Foi. Aí, tipo, era no meio das férias. Aí, tipo assim, só tinha um monte de menina e elas não falavam nada. Ela não falava Aí, nada. tipo assim, era literalmente uma pergunta, tipo, muito óbvia. Eu lembro. Aí era uma pergunta, tipo assim, por exemplo, eles estavam falando do Quincas Borba lá, do Ao Vencedor das Batatas. Aí, tipo assim, eu só falei, é porque daí se um ganhar a guerra, ele vai, daí pega as batatas pro outro lado. Aí todo mundo, Cara, é Aí muito no final eu inteligente. ganhei o livro Senhora, eu li esse ano, porque caía na prova. Gostou? Eu lembro. Me irritou um pouco. Nunca li. Eu não acredito. Não, mas porque não caiu ano passado. Tá. Ano passado não tinha assim. O cara fez um projeto de incentivo à leitura dos clássicos, Não, não eu leu os li clássicos. sim, ó. Eu Li lembro, todos eu os lembro que esse clássicos. dia teve gravação do podcast. Eu saí mais cedo do. É verdade. Eu apresentei o meu negócio. Você foi uma das primeiras, né? Eu fui, tipo, foi a Thalita que ia gravar e depois eu apresentei e aí fui Eu fui um dos gravar últimos. Eu lembro que eu até pedi pra você ler, lembra? Que daí eu tinha um poema, eu falei, vem aqui ler. Que eu, tipo, tava. Nossa, tava. Foi aí que eu, infelizmente, conheci o Davi. Né? Não, mas a gente não se conhece por causa disso, né? Não? Não. É por causa Porque ele Cada teve sua aula com a minha mãe, mãe, é. que a mãe Só dele. não pode falar concorrência, não pode falar. É verdade. Quer dizer, não é Conheci, concorrência, é concorrência? É concorrência. conheci a mãe Você dele. sabe? Não vamos dar trabalho pro Vai ter Shrine. que... Pra não censurar as coisas. Conheci a mãe dele. Ela dava aula. E... Vai ficar um mistério quem que é. vai ficar um silêncio constrangedor. Mas por que eu sabia quem você era? Tipo, por que eu sabia que você era filha da... Sei lá. Vocês estavam aqui desde quando? Ano passado, Eu abril. entrei no quinto ano. Ano passado? Abril, Você fazia comum comigo, não fazia? Ei, Raí! Nossa, gente, esse é o celular desligado do mundo. Você é de Cambé? Só. Meu Deus! Ou seja, eles são de uma pseudo-cidade. É, né? uma tipo pseudo- Não, para de falar mal da minha cidade. Eu vi de um É filme. cidade que se sente cidade não sendo cidade. Não, gente, eu adoro minha cidade. Veio de uma vila. É. É. É um polo. É literalmente a abertura da cidade é uma escultura de um café, escrito Cambé. Cambé. Gente, mas é uma cidade super desenvolvida. Tem tudo, É. tem tudo que Londrina tem. Tipo, tem mata, animais, Animais, é, vegetação, vegetação, rios, né? café. Isso, só isso também. Ó, não pode falar Não palavrão. falei nada. É, né? pode verdade, falar não palavrão pode. aí. Imagina se tem alguma criança assistindo aqui, aí vai lá. falou- Nossa, Davi é meu ídolo. Essa é a- aí- Davi Tá querido. Você é valendo kids. Mas e os objetivos, próximos objetivos da Atlantis? O que Não vocês se querem fazer matar, tô agora? brincando. Que isso, Tô cara. brincando. Olha lá, ó, crianças As crianças, as Tô crianças, brincando, velho. gente. Você é campeão. Mundial. Com Mundial. certeza. Você é o primeiro. Campeão Não, mundial. primeiro campeão nacional, né? Que a gente tem. Bicampeão nacional e ser É. campeão mundial. E mundial. Nossa, imagina, eu acho que eu tenho infarto. Mas tipo assim, pode competir, por exemplo, tem uns caras de tipo 30 anos que tá Não, competindo com Vai você. ser 19. É que na verdade, é que eu não entendi até hoje esse 19, porque assim, você tem que estar na escola. O bagulho é assim, você tem que Então estar você na ficar escola. tipo, repetindo o terceiro ano Não, eternamente. não pode, você é que tem consegue. o limite dos 19 anos. É que Ah. eu acho que na Alemanha tem o quarto ano de ensino médio, né? Aí se você for segurado, você vai ter 19 anos. É isso mesmo. Eu acho que é por causa disso. Mas, tipo, se eu passar na universidade, eu não posso ir. Não. Se você tiver matriculado numa universidade, você não pode entrar. Não tem uma versão para adultos? Então, tem. Tem na faculdade, tem um projeto que chama Fórmula SAE, ou Fórmula Student. Que daí sim é um carro com piloto, com motor elétrico. Ah, não, aí é muito O difícil. recorde. Já cansei. Aí tem que estar na engenharia, né? Não tem o que fazer. É. Aquela que é medicina, aliás. Eu também. Infect. também. Ah, não, dá pra fazer marketing, ó. Você faz a parte de engenharia, ó. A gente continua em Não, você equipe. faz assim, ó, tipo, sabota o carro, aí ele se machuca, você pode cuidar dele. Aí você pega o carro de madrugada e. Aí ele vai se machucar, aí você pode cuidar Vai dele virar meu médica daí. cliente. É. Não, a gente continua a equipe e eu faço parte do marketing. Pode ser. Certo? Tá É, ótimo. esse, o. Condicionamento físico do atleta. Tem O o. Giovanni. Não, mas eu quero ser piloto. Tem o Giovanni pai vai do ser- Giovanni. O Giovanni vai trabalhar no Faz ITA. um ônibus. O ônibus. Ônibus de que Fórmula corre. 1. É. Entendeu? Tipo, em 7 pessoas. A Todo gente mundo coloca aqueles junto foguinhos dentro. assim de pintura. Mas esse Fórmula SE é muito legal, porque o recorde hoje é que tem os recordes de carro de rua, né? Do 0 a 100 km, quem faz mais rápido. Só que tem o recorde geral de veículos do 0 a 100. Hoje é dado um recorde por um carro desses, que foi de uma Tipo, universidade. de todos os veículos que existem, de 0 a 100 de carros. ó. É esse aí. É esse aí. É menos de 2 segundos. É 1.9 alguma coisa. 0 a Mas não é 100. daqueles carros tipo dragster que é mais Não, é rápido? mais rápido. É mais rápido que É aquilo? do 0 a 100 é mais rápido. Ah, tá. Só que daí Depois não. é que esses dragsters chegam a 0 a 500 em 3 segundos. Só que a velocidade do 0 a 100 desse carro é mais rápido. Por quê? Porque é com o motor elétrico. Qual que é a diferença do motor elétrico para combustão? O motor elétrico ele é instantâneo. Por isso que os Teslas, por Não exemplo, precisa esquentar. é ele não muito queima. rápido. Você não precisa esquentar.
você não precisa fazer combustão pra fazer o carro andar. Você aperta o acelerador, o carro vai, instantaneamente. Todo o torque que está disponível no carro, ele vai direcionar na hora pro carro. Por isso que ele faz 0 assim tão rápido. Então eles fizeram esse carro aerodinamicamente bom, 1.9 alguma coisa, 9.3, 9.6, mas esse projeto é muito legal. Já teve casos de um Mas carro... é linha reta. Que tipo, não, porque Não, aí tem um circuitinho. Aí então o isso carro que eu ia faz perguntar. curva, é super legal. Não tem corrida, mas é um circuitinho e é tempo corrido. É super legal. Esse projeto é muito legal. Tem um cara que ele ganhou a melhor engenharia do Mundial de 2019 e hoje ele está numa faculdade em Londres e ele participa desse projeto e ele é piloto. E daí quando teve o Mundial na Inglaterra, que eu tava lá, ele colocou um dos carros dele em display, foi super legal. Entendi. Eu conversei com ele, o cara é um gênio. Mas ele é brasileiro. Não, ele é inglês. Ah, tá. Pô, mas tipo assim, quais são os países que são fortes não nesse aí, no que vocês fazem, no F1, os clubes, é isso, F1? Em geral, sempre quem ganha, Inglaterra e Austrália. Tipo assim, esse ano quem ganhou? Austrália. Ano passado quem ganhou? Inglaterra. No outro ano quem ganhou? Inglaterra. No outro ano quem ganhou? Austrália. Aí no outro ano quem ganhou? Inglaterra. Enfim, vai ainda assim. Inglaterra, Austrália, Inglaterra, Austrália, Inglaterra, Austrália. E daí tem muito fortes, são os alemães. Alemães são muito fortes. Os gregos estão subindo agora, que eu achei engraçado. Que os gregos têm Os gregos. Olha o preconceito. Preconceito. Não, é porque os gregos não têm muita tradição de engenharia, né? Inglaterra, Alemanha tem bastante. Os gregos, tipo, a mãe, os pais da Não, matemática. só que sabe qual que é o ligado? negócio Não, mas sabe qual que é o negócio dos gregos? Por que eles são assim? É por causa que agora os gregos estão inserindo no sistema educacional deles como se fosse um itinerário iPhone Schools. Então faz parte da grade deles. Então, Tá. faz parte das grades fazer o iPhone Schools. Da Austrália e na Inglaterra é um sistema parecido. Então eles vão... Aí todo mundo faz, aí um cara lá se destaca, eles pegam, põem no time e fazem um time lendário. É. Porque, tipo assim, aqui no Brasil, tipo, a raiz que é medicina, tipo, não tem nada a ver. Ela não vai facilitar a entrada dela no Por que eu vestibular. entrei nesse projeto? Aliás, só vai dificultar, na verdade, né? Porque ela vai perder tempo de ótimo, estudo. Mas então, essa é a maior dificuldade. A melhor colocação do Brasil no Mundial foi o 8º lugar. Da história. Na história. O último Mundial agora, a gente não chegou nem no top 15. A melhor equipe foi 18º. Então, assim, tem um gap muito grande. Então, talvez daqui a 20 anos eu possa dizer que eu conheci o herói do F1 Schools, Herói. Davi Iranaga, né? E o time do Atlantis Race. E a raiz? Podcast com raiz da Iranaga. Ó, Daqui a vai virar como é que é Um milhão de histórico, assim, um vídeo visualizações. histórico. Tipo assim, vai ser Antes da gente guardado ser famoso. realmente. Tomara que a gente fique famoso também. Vocês têm que fazer que nem antes do podcast, ou que nem a gente fez. Passem todas as salas, velho, umas 5 vezes. Mas a gente pensou em fazer isso. Inclusive a gente fez um QR Code, assim. codezinho, Então. a gente imprimiu, colocou a cara do Eduardo assim no canto. Aí, mas não deu ainda. E por que vocês não fizeram? A gente fala? Foi só que no É dia porque, não tipo, deu tá certo. acabando. É que não deu certo no dia. Tá acabando o ano, né? Aí a Tipo, era um gente dia foi que tipo, tinha enrolando, acontecido alguma assim. coisa. Eu não lembro nem o que tinha acontecido alguma coisa tipo, muito estranha. Aí tipo, tá rolando uma bronca. Não era no. Será que era no dia que aconteceu aquele bagulho? lá? Não era. Não, acho que não era. Não era. Não, mas era Nossa. algum dia que deu tipo, alguém fez alguma idiotice, aí tipo assim, começou a tipo, o pessoal da administração tava meio, vamos falar assim, né? Tava tipo, Tenso. resolvendo, e daí a gente, tipo, só deixava A gente vai ficar, não, semana que vem a gente faz. E Aí daí, passou Ah, a mas vez que a gente nunca Tem fez. que ficar em cima, porque. É. Daí, faça um ano que. Vocês vão continuar o podcast ano que vem? acho que né? sim, né? Continuem. E daí chega ano que vem, quem sabe, aproveitem aí e achar apoiadores, que nem a gente faz. Patrocínio, A né? gente patrocínio. não, Só que daí, a tipo gente- assim, a gente vai ter que fazer outro gente- modelo, né? Porque o Não, patrocínio... então imagina, se entrar patrocínio, acho que daí vocês vão conseguir comprar mais coisa pra infraestrutura, pra ter. a gente põe tipo uma Colchão. televisão aqui, assim, O escrito, Davi, tipo... o Davi é a pessoa mais apta a patrocínio do mundo, gente. É. Você Ah. senta pra conversar com Ele ele. é muito patrocinável. Ele começa a falar disso. A gente põe uma televisão, tipo, aqueles podcasts, Então, pô, assim, né? vocês Tipo, vocês iFood, tão- tá ligado? Vocês Não têm um sei se espaço vocês- super da hora, velho. Então, tipo, é uma questão de, tipo, se entrar dinheiro, vocês conseguem se divertir bastante aqui. A gente precisava de gente também. Só precisa de Porque- um ar-condicionado, essa Porque sala como a gente tá tem aqui, só tipo, 3 caramba. pessoas, se tipo, uma pessoa falta, já não tem gente pra ficar no computador pra checar se tá tudo certo. Tanto aí, no podcast do Matheus, eu tive que faltar. Aí a gente perdeu 7 minutos de áudio porque acabou a bateria e ninguém viu que Ninguém o áudio tinha percebeu. acabado. Aí a gente dava pelo menos uma pessoa a mais de reserva, de support member. É verdade, ó, se alguém tiver interessado aí,
no suporte member, pode vir aqui conversar. Então, faz isso ano que vem. Passa nas salas. É verdade. Chega e fala, Contrata-se pessoas. faz Mas ótimo. sabe qual que é o problema? Pega a gente, tipo, do nono ano, porque... Porque Eles são têm mais mais tempo livre. verdade. Eles têm mais tempo livre e são mais entusiasmados com essas coisas. Ou a gente faz que nem vocês fizeram, né? A gente chama o pessoal da Atlantis Racing, assim, chega e fala assim, e aí, beleza? Você quer vir pro podcast? Né? A Verdade. gente fica esperando assim ninguém sair da tudo É, a gente fica A gente tipo... compra vocês, o que vocês acham? Tipo, vocês É, compram vamos- nossa vamos empresa. fazer- assim, a gente compra para Atlantis Racing fora de sala, tem uma É, união, assim. A gente faz uma união. A gente Entendi. compra. Daí a gente vira o marketing do A Atlantis gente Racing. começa Aí- a cobrir os. É. Aí agora a gente vai ter 4 suportes. Imagina a membros. narração, assim, né, da competição. Estão todos na linha de largada. Acabou. Fim da corrida, acabou, tá ligado? Nossa, eu acho Ia que ser seria bom. tipo, Pior que nossa, você seria fez- lendário. Imagina se vocês fizerem. Você fez. Ela quer já. Já vou contratar vocês. A rainha do marketing já tá. Conta a história do rainha do Não, marketing. não vou contar essa história. Se você quer contar, você vai contar. Eu não vou Não, contar isso, essa história é boa. Que a gente abriu uma eletiva com os alunos. Seletiva não, uma seletiva. Uma seletiva, foi mal. Pra escolher o novo membro, né? O novo suporte membro. Tá E daí a gente tinha que fazer um trabalho, tipo um trabalho assim, escrito de planejamento de marketing pra ver a qualidade, né? No caso, Nossa, nenhum de bagulho vocês, sério. É verdade. participaram, né? Por que vocês não fez? Eu falei pra vocês. Da onde que vocês fizeram isso? A gente Ninguém passou A falou gente isso. todas passou as em salas. todas as salas avisando. Pô, provavelmente eu devo ter pensado, é no dia que eu tenho compromisso, então não vai rolar. Não, mas era um trabalho que você mandava PDF, tipo, você tinha uma semana. Eu não pra lembro fazer. disso aí. Que feio. Eu não lembro de vocês terem falado isso. A gente Certeza falou. que vocês não passaram na A sala. gente pra passou em raiva. todas as salas. Até no terceiro. Não, terceiro não, terceiro não. Primeiro e segundo. E nono, primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Não teve nenhuma pessoa que se inscreveu do primeiro. Ah, não, teve sim. Não, do primeiro Teve teve sim, umas o- duas, foi a é. Tainara E o Bernardo. O Bernardo Lopes? Não e sei. eu próprio. Ele nem entregou o projeto. Nem entregou. Mas enfim, daí em um dos projetos, um dos finalistas, né, que chegou lá na frente, ele colocou assim, não, Isso no PDF. tipo Escreveu assim, no o PDF. planejamento dia 5, fazer um TikTok com a rainha do marketing. Aí eu cheguei, quando eu fui na Inglaterra, né, pro Mundial, aí tem um cara chamado Pedro, que ele é o cara a equipe mais bem sucedida da história, a segunda equipe mais bem sucedida da história do Brasil, do iPhone Schools. Aí eu peguei o celular e falei assim, que a gente saiu pra jantar, né, aí eu cheguei e falei, O cara saiu pra ajudar com o Pedro. é o Pedro, é o Pedro, o Pedro. Não o Pedro, é o Pedro. Não é tipo, o Pedro Kiko, tá entendendo? É o Pedro. E daí eu cheguei. Foi mal, Pedro. Aí eu cheguei nele, peguei meu celular e falei assim: Ô Pedro, grava um vídeo aí pra rainha do marketing. Ela é sua fã. aí ele falou assim: Raíssa, rainha do marketing, um salve. Foi muito bom. Não, e o melhor é que não foi só ele. Eu tenho esse vídeo aqui. Foram várias pessoas que É. estavam lá. E foi o Vitor também. E tipo, lá. pessoas que vão competir com a gente no ano que vem. Imagina. Vai sim, da Pocadores. Só focador. Imagina eu chegando lá ano que vem. A rainha do Nossa, marketing. Não, eu põe já- tipo uma camiseta escrito Rainha do Rainha do marketing. Não, vai ser- No meu uniforme não vai ter escrito Raíssa, vai ter escrito Rainha do marketing. Marketing Queen. Nossa, Você chega com uma coroa assim e fala: nossa, eu acho Menos legal. 10 pontos por falta de caracterização comprometimento. correta. Não, daí tem que deixar a Raíssa e todo mundo fica: Oh meu Deus, a rainha do marketing. Mas eles brigam, eles brigam não, eles me zoam com isso até hoje. É a rainha do marketing. E a gente sempre. Qualquer Não coisa, foi o Bernardo? O Bernardo, você sabe que nem pegou. qualquer coisa que eu falo, eles falam, desculpa aí. A gente sempre fala desculpa Raíssa porque a Raíssa é brava. Não, Quer dizer, não sou brava. a gente brinca que a Raíssa é brava. Aí qualquer coisa que, tipo assim. eu tô Falou o falando- chefe abusivo, né? Que demite a pessoa. E eu que sou brava. Que Não. obriga as pessoas a se abraçarem. Não, o pior é, tipo, eu tô falando com o Giovanni aqui, tipo, imagina você é o Giovanni. Aí eu falo isso aqui, daí eu falo alguma coisa errada, você fala, desculpa Raíssa, desculpa Raíssa. Porque a Raíssa é meio que, a Raíssa é meio que onipotente, entendeu? E onipresente. Então a gente sempre. Até porque ela controla o marketing, né? Então se É. quiser difamar você, Então, na acabar dúvida- com sua carreira. Na dúvida a gente fala, desculpa Por isso. Raíssa. É Sempre. que sabe qual é o problema? É que eu falo baixo, não falo baixo, mas falo normal, né? E aí, tipo, são 7 pessoas em uma reunião, falando todas ao mesmo tempo. Fala E por aí, 20. eu, Não tampa conversando... ela, você tá tampando ela que ela tá falando. Vai pra trás. Foi mal. Davi. Não tenho experiência nisso. Aí, tipo, são 7 pessoas falando ao mesmo tempo que parecem 20. Aí eu quero falar uma coisa importante, ninguém me ouve. Aí eu preciso gritar, né? E aí que veio, né? Daí veio desculpa Raíssa. Desculpa, Raíssa, realmente. É o bordão da Raíssa. É rainha do Que mar. bordão? Rainha do mar, desculpa Raíssa. Aí você vai gravar vídeo pra trás. Desculpa Raíssa com vocês. Nossa, vai ser lindo, velho. E o nome? De onde veio o nome Atlantis?
Atlantis, cidade Você quer saber- mitológica. Então, ó, você quer saber a verdade ou você quer saber o que a gente descobriu depois? Eu quero saber o que vocês escrevem no papel. No portfólio. No papel, então vamos lá. Quer que eu Depois leia? você Quer que eu conta leia o nosso o- portfólio? A gente nem fez. Do ano passado. Uma hora depois. Então, é que assim, o primeiro começou com Atlantis na temática da Cidade Perdida. Né? Então, o nosso logo, se você pegar aí, parece um tridente. Vamos ver. A gente tinha um problema na etapa nacional que nossa logo era muito complexa. Não sei se você lembra, que era tipo um A azul com um foguetinho laranja. Ah, eu lembro que era um foguete. Ah, eu Então- sempre achei que fosse um foguete, na real. Então, aí que é o É negócio. tipo um carro tridente. Então, ó, primeiro, o negócio é o seguinte, o que fica na cabeça? Atlantis e tridente. E todo mundo vai pensar, pô, legal, é assim que eu vou associar Atlantis. É isso que a gente queria, uma logo menos complexa e que as pessoas associassem. É tipo A de Atlantis. Então, aí Tridente. calma, aí vou chegar aí. É. Aí tem a outra, segundo ponto da logo. O Atlantis, lembra daqueles foguetes, o Concórdia, o Columbia, o Challenger, Mas que foram- ninguém sabe que foram disso. se eu Seja mostrar- mais prático, mais que prático. são os a gente chama de ônibus espacial, tá? Ah, tá, ok. Enfim, e daí um deles, que foi um dos mais bem sucedidos, era o Atlantis. Então nossa logo, se você olhar, remete um pouco a um foguete. Ele não sabe qual Então, é o nessa, tipo assim, se Peraí que você eu tenho olhar... essa logo maior. Põe na foto aí, Chinas, depois. Na edição. Não, põe na edição a Vai foto. pegar mal se você não pôr, então põe, tá? Agora que a gente falou pra pôr... É. Que nem o Testa que falou pra pôr o negócio dele assim, ele fez Diretamente assim do grupo até, da ó. firma. Não, então, E não colocou. normalmente... Ah, tá. É mais fácil você ver se você tirar essas duas partes da lateral, mas parece um Mostra, foguetinho. será que dá pra ver na câmera? Schneid, abre aí. O que a gente tá fazendo? Precisa. Ah, é muito longe, não vai dar pra enxergar. Vai, Enfim, explica mas aí. a gente Não, vai... deu pra enxergar. Coloca de novo. Aí, ó, essa é a nossa Essa é a logo. logo da Atlantis. Top 10 qualidade, pode Top 10 qualidades de podcast. Então, remete ao foguete. Certo. Por quê? Porque tem a temática da tecnologia. Não, mas tipo assim, tem que tirar essas partes aqui. ó, Ela é a rainha do pra você ver o marketing. Ela Deixa ela remete. falar. Desculpa, Rainha do Desculpa, Marketing. Raíssa. Desculpa, Vai, Raíssa. todo mundo, desculpa, Raíssa. É que, tipo assim, se você tirar essa parte aqui, que ajudou a Fica gente a mais fazer fácil. foi o Wagner. Se você tirar essa parte aqui, vai ficar só o meio, que aí remete ao ônibus espacial, Atlantis. Certo. Aí, com essas três partes, aí remete ao tridente. Uhum. Pode continuar. E daí Agora deixa você falar. é nessa temática, né, de tecnologia, de inovação, de velocidade. E daí se você ver, tipo, vou chamar assim de vetorização pra cima, parece um A também, de Atlantis. Porque a gente manteve um pouco da ideia original do A, que era a nossa logo. Então Antes era o afoguete. era um A foguete, era um A subindo como se fosse um foguete. Mas é um pouco confusa, né? Então por isso que a gente trocou para essa aqui. Eu acho Tem- legal. E Ficou tem a legal. questão das cores também, É. né? Que, tipo, a gente mudou as cores, que antes era laranja e azul. E agora é laranja não, azul, amarelo e verde. Que aí a gente, tipo, traz um pouco do Brasil, né? Porque quando a gente mostrava a nossa logo, a gente não remetia o Brasil. Tipo, as pessoas não viam que a gente era do Brasil. E quando a gente traz as nossas três principais cores da bandeira, as pessoas automaticamente vão remeter a gente ao Brasil. Então, isso é importante. E a gente achou isso importante porque, assim, mesmo que o Brasil nunca chegou no top 5, o Brasil sempre é muito bem visto como calorosos, simpáticos e tudo mais. Então a gente, primeiro, a gente tendo uma equipe que guarda na cabeça o Atlantis, e segundo, uma equipe brasileira. Pô, vou lembrar, os brasileiros. Se não lembrar como Atlantis, mas são os brasileiros, né? Então a gente, por exemplo, quando a gente tiver nossos uniformes, né, que ainda não foram confeccionados na nova temática, né? Mas vão ser uniformes que remetem ao Brasil. E a gente teve muito uma inspiração numa equipe paulista, que chama Brazilian Six, foi a melhor equipe brasileira da história. E eles tinham um uniforme, o nome dele é Brazilian Six, os 6 brasileiros. O uniforme deles é praticamente o uniforme da seleção, sabe? Então todo mundo conhecia eles como os brasileiros, né? Brazilian Six. Então foi um pouco pensando nisso, tipo, de manter esse negócio do Brasil. E também, no fundo, eu queria fazer uma homenagem pra eles, porque eles ajudaram muito a gente. Essa parte a gente não sabia, tá? Só pra deixar isso bem claro. Essa parte. Atlanta a gente não sabia, dessa parte da homenagem. Não Mas uma, como assim uma homenagem por ser, tipo, as cores do Brasil? Brincadeira. não, uma homenagem pra Brazilian Six, porque espero que um dia ele vai vir. É que tem um cara que. Não, é que tem um cara, um engenheiro, Senpai do Davi. o meu cara senpai, do engenheiro, que é o Arthur Paparones. E ele foi engenheiro. Tanto que o Davi fala desse cara. E ele, tipo, salvou a gente no Nacional. Tipo, as reuniões que a gente fez com ele, tipo assim, literalmente guiou a gente no nosso caminho.
E foi o divisor de águas pra gente, a Brazilian Six. Então a gente é muito grato. E antes de eu conhecer o Arthur, a gente tinha conhecido a líder, a Giovana, e o Gustavo, que era outro engenheiro. E assim, eles totalmente mudaram a nossa cabeça do projeto e fizeram a gente ser quem a gente era. Fizeram a gente ser quem a gente era. Cara, tá Eles difícil. fizeram a gente ser o que a gente é hoje. E moldaram a gente pra ser a equipe campeã nacional também, que foi o maior diferencial. Tipo, eles literalmente falaram, assim, foi uma reunião de 1h30 que guiou a gente pra ser campeão nacional. A nossa kickoff meeting, né? Tipo, a gente chama de É. reunião no começo. Eles viraram a nossa chave. Virou a chavinha. Eu não tava, né? Mas fala muito Passou bem aí. deles. Me falaram. Mas- Fala muito bem deles. Esses caras ainda competem no Brazilian Six? Infelizmente não. Eles, tipo, têm mais Eles de eram. 19 anos, aí eles não têm mais. Daí entrou outra geração, aí a outra geração não foi tão bem, foram pro Mundial, mas não foram tão bem, daí meio que a escola, acho que abandonou o projeto. É que a escola é particular também. Né? É o Vértice, é um dos melhores colégios lá de São Paulo. Conhece? Pode Conhece? falar. Não pode Ah, é falar. verdade. Rosinha. É um colégio. Calma, ó. A coisa mais censurada nesse podcast, tadinho do Chinas, é nome de Não escola. pode falar. Ó, Não pode falar Chinas? não pode falar assim só. Eu vou dar uma palma e dar um pico no áudio e ele corta. Ó, técnica, aprende com ele. Segue. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Será que a gente vai pra. Pro final? A gente tem muitas perguntas boas. Ah, Eu acho que a gente pode fazer 2 perguntas finais. Vai. Primeira pergunta, Davi, ou sei lá, Raíssa. Se vocês fossem pra lamber uma calçada ou um sapato, qual vocês lamberiam? A gente tava discutindo sobre isso antes de começar o podcast. Vai, Raíssa, fala primeiro. Ah, não. Você que é o líder. Depende do sapato, né, velho? Não, tipo assim, ó. se for sapato Por exemplo, novo. tem uma calçada. Aham. Aí tem, tipo, por exemplo, o sapato de uma pessoa normal. Tipo, Uma pessoa normal. tipo um sapato normal. Tipo, o assim, meu Por sapato. exemplo, tipo, não o seu, vamos supor que não é o seu sapato, é o sapato do Davi. Eu tô de chinelo. Entendeu? Você tá de chinelo? Aham. Ah, tá. Mas vamos supor que você tá de chapéu. Não, você tá de mentira, ó, eu tô de calça. sapato normal, tô de de tênis. terno, aqui. Tô de- Você tá um sapato Terno. normal, assim. O sapato do Davi ou a calçada? Mas tem que lamber a sola, né? Sola, né? Sola. Eu prefiro o Sapato. sapato também. Ele era eu que prefere lamber calçada. Mas é que, tipo também. assim, o sapato, você tá, tipo, ativamente as coisas que ficam. Não, mas a calçada vai ter ativamente várias pessoas pisando. Não, é melhor o sapato, porque vai que os micróbios não grudaram lá. Ah, é. Você acha que um sapato pisou menos do que a calçada já foi pisada? Não, isso é uma questão Verdade. filosófica. Não, Mas, tipo assim, Refutado. é. É igual uma tipo, pergunta assim, essa é muito boa. Tem mais olhos ou pernas no mundo? Tipo, Porque assim, ó. Provavelmente olhos, porque as pessoas que. mas tipo uma Ó, aranha porque que a tem pessoa. 8 pés. Ó, vai ser um. Isso é um comentário meio estranho, mas tipo assim, ó. Tem mais pessoas que nascem Não, com mas de deficiência animais. de perna. De animais. Ah, Tudo, na vida Tudo. Mas inteira. tem centopeia. Então, aí tem um negócio, tem as centopeias e tem as formigas. Só que tem outro negócio dos olhos, os peixes. Peixe não tem perna. Só que tem as formigas são bilhões e bilhões de formigas. É, trilhões, né? Então E é todas muito. têm tipo 6 Mas Seis pés. olha pernas. também o tamanho do mar. Então, mas será que é tanto. Não, mas é que Nossa. tipo assim, por Só que exemplo, é o tamanho você do mar e a pega. quantidade É, de mas peixe por exemplo, que você tem. tem tipo crio. Mas se bem que crio tem perna, né? Crio. O que é crio? É tipo aqueles. Nossa, é tipo assim, sabe que aquelas baleias, tipo, come? É tipo uns bichinhos mega Ah, pequenininhos, tá, assim. entendi. É tipo um mini camarão. Provavelmente essa explicação foi horrível. Mas é tipo um bichinho, é tipo uma. Que nem tem microalga, sabe? Tipo, crio é tipo um mini bichinho que tipo esses bichos mas gigantes, tipo baleia come. Eu acho que ainda tem mais perna, por causa dos insetos. Porque não tem, tipo assim, tem muito peixe, mas eu acho que não é tanto assim. É que, tipo assim, uma centopeia já tem 100 Ah, é. pernas. Então. E tem muito inseto, velho, muito inseto. É uma É, boa também tem pergunta. tipo a discussão se tem mais portas ou se tem mais rodas no Ah, mundo. eu já vi essa. Eu nunca vi. Eu já vi essa. Não, tem cadeiras que tem rodas. Né? Mas tipo, uma porta, qualquer lugar é uma porta, assim, se for pensar. Não, Não, mas vai pegar um buraco na Um parede de uma carro porta. tem 4. E na sua Mas casa também tem tem quantas quatro portas? portas. É, Nossa, então os carros se anulam, né? Não dá Os pra carros contar se os anulam. carros, Só A a não ser que moto seja não. duas portas só. As motos não. É. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que o meu palpite seria mais portas, eu acho. Eu diria mais portas também. Porque tipo assim, tem mais gente que tem casa do que tem gente que tem carro. Ninguém que tem um carro, Não vai ter uma casa. ninguém E tem os carros se anulam. Mas, tipo assim. Os carros se anulam, não dá pra É considerar os verdade, carros. porque mas tem Carro carro sim. de 2 portas.
Mas é que é muito maioria é tipo, a quatro, maioria né? é 4, né? A Eu maioria sei é que você quatro. tinha tipo aqueles carros que eu acho. Eu não sei aqueles Mas, que mas tem. aí Tinca tem tinha Aqueles carros. cadeira. Como é que é o nome? Aqueles carros mini lá. Aquele Cinquecento, que é aqueles da... Ah, é. Parece um Não, mas golfinho. tem aqueles também que são. É o esqueci tamanho da nome, aquele- Raíssa. É Smart. Não é Smart o nome, aqueles carros são sei, Smart. sei. Meu, tipo aquele carro super caro. É, uns 100 conto, 150. Aí, tipo, você vai comprar um carro pequeno, super caro. Então é É compacto, que ele é né? muito bonito, né? A Raíssa Eu gosta, acho né? bonito. É proporcional ao tamanho Ó, dela. Não, qual é- carro você teria, Davi, se fosse pra ter um Eu carro? adoro essa pergunta. Olha, eu tenho várias, eu tenho, assim, depende. Não, carro, tipo assim, não, eu vou querer o carro do Hamilton, não. Não, então, O carro, tipo, um carro pra você andar na rua, um carro pra você ter. então, ó, eu vou falar dois. Pode. Não é um carro, Davi. Ó, porque, ó, tem um carro, assim, de coleção, meu sonho total, que é a Ferrari F40. Que Ai, gente, eu não sei um Dá um carro Google assim aí. pra falar. Só que, assim, eu preciso ter um carro pra comprar o pão no sábado de tarde. Vamos supor que você use esse, tipo assim, não que o carro que você quer. Fala de Davi, dia, Davi. esse é seu carro que você Pô, é quer ter bonito, na sua tá? vida? Não, é bonito. Por que Mas você tipo, uma tem Ferrari vermelho, Enzo é Davi? mais bonito que isso. Nossa, isso não foi. Deixa eu ver. Eu acho que se fosse para eu ter um carro. Que quadrado. Não, é que Você já esse viu, carro... né, provavelmente? Não. Não. Nossa, que esse- Davi, que carro péssimo. Não, deixa eu falar. Eu acho que se fosse para ter um carro, ó, Davi, um que carro. tá feliz Ó, aí um do- carro provavelmente que eu teria. Eu não conseguiria me decidir entre uma Porsche 718 Spider, 918, né? 918, isso aí. Ou, não sei se é 918? É, É, 918. Ou uma Porsche 911. Qual delas? Tem várias, né? É, então. Aí eu não sei. Então, eu acho que poderia ser sabe uma qual que eu GT3. GT3 é muito bonito. Sabe qual que eu ia falar? O carro do comprar pão na padaria à tarde? É o Porsche 911 Singer. Porque a Eu fui pro Singer, Porsche comprar pão. a Singer é uma marca que eles pegam os Porsches antigos Ah, e eles Davi. revitalizam, É bonito. com a tecnologia. Mas não é tão Ah, bonito que nem a entendi. GT3, quer ver? Não, o Porsche 911 Singer é bem bonito. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar o GT3. Ó o nome. Eu nem sei esses nomes desses carros. Pois é, não sei nada de carro, absolutamente. Não, eu sei o básico. Olha lá, mas o GT3 é muito mais legal. Ó, esse é o Singer. Péssimo, Davi. Não, é muito bonito. Não, é bonitinho. Calma, olha essa Isso foto. aqui é Não, não, GT3. Tudo não. azul. O que é GT3? Vai pegar mal, né, Schneider? Você vai ter que pôr tudo isso aí na edição, né? Isso aqui é GT3. Você vai sim, Chinês. Então olha com essa cara. Olha a cara aqui. que o Chinês Muito tá mais fazendo. bonito que esse carro do Davi. Nossa, é bem bonito. Olha lá, ó. E agora a Deixa eu Porsche 918 Imagina Spider. esse carro aí Esse carro. vermelho. Eu Não, gosto de carro vermelho Porsche não não. pode ser vermelho. Claro que pode. Não, ó, mas pra você dormir Não, com essa, mas Miguel. ó, branco bonito. sabe por que a Ferrari é tão histórica? Porsche é mais legal. Sabe por que a Ferrari é tão histórica? Por quê? Tem uma frase do Enzo Ferrari, que é o criador da Ferrari, né? Peça para uma criança desenhar um carro. Ela vai pintar o carro de vermelho. Nossa, não quer dizer que é mais legal. É o mais histórico. Olha esse carro, ó. Ai, calma, meu deixa eu Deus. achar um carro legal. Por que virou uma discussão de carro? Olha esse carro. Você jogou no Google carros legais. Não, é certeza. Porsche 918 Spider. Não, Olha ele- esse carro. Eu acho que esse carro custa, tipo, mais de 10 milhões. É por aí. Ele é um super carro, né? Então, é que tem a santíssima trindade dos carros, que é a Porsche 918 Spider, a Ferrari da Ferrari e a McLaren P1. Ferrari. Ah, então eu sou Ferrari? modinha, nem sabia. Ok. Viu? Ele é modinho. Eu não sabia. Ele não que sabia nem era- o nome do carro. Eu falei 718 em vez de Ferrari? 918. Não, chama Ferrari, só que o nome do modelo é La Ferrari. Ah, tá. A Ferrari. Aí tipo, uou, a Ferrari. Schneider, você vai ter que pôr todos Olha, ele tá os até nomes procurando que o a carro gente ali, ó, falou. eu vi. Coitado. Ah, Bom, eu acho que é isso aí. Eu não gosto de... a Enzo é mais bonita que essa aqui. Não, mas sabe por que a F40 é tão legal? Porque ela foi feita em 1989, foi o último carro com assinatura do Enzo Ferrari. Na época, foi o carro mais rápido do mundo, foi o primeiro carro a superar 200 milhas por hora, E ele é feio. e ele é lindo, maravilhoso. É o primeiro carro que o Davi falou? É. Nossa, aquele é péssimo, Davi. Eu Tipo gosto assim, de carro. Por exemplo, Mazda. Depende qual você tá falando. O Supra, eu não consigo acreditar que as pessoas gostam Mas Supra é daquele carro. Toyota. Não, é? Tá, enfim, pessoal, eu tô passando vergonha já. Mas enfim, Supra, eu não sei como é que vocês conseguem gostar daquele carro. Eu acho bonito. É que virou muito modinha, né? Ah, é muito mas paia. Mas é que assim, o Supra virou tão modinha que começaram a odiar ele. Só que, na verdade, é um carro muito legal. Tipo, o problema é que virou muito modinha. Mas é Aí, feio. eu acho bonito, eu gosto. Eu gosto da história do Supra, né? Então, É, mó feio esse carro. feio. como bom... Como Mas bom, o Mazda Miata. Miata é muito fofinho. O carro. É o carro mais fofinho que ele vai... Mas tá pesquisando todos os carros que a gente tá falando ali. Não, o pior é que o Miata, ele vai abrindo assim, ele faz assim com a luzinha muito fofinho. É tipo um carro desse que bonito. Ah, então é uma prova.
Ah, tá. Super fácil de ler. Tipo, meu carro, super bem. É, só que tipo aquela Ferrari, tipo, Não mais ou menos, só que é sabe mais uma coisa? redondo e o farol abre. É que o problema do seu carro é que ele é muito quadrado, Então, né? mas ele é muito... Parece Parece um carro de corrida, isso que é legal. Não pode ser. Parece um carro que você É um bom constrói ponto com dela, mas mod tipo assim, do carro muito. Minecraft. Tipo, o Mazda é um carro que é bonitinho, mas não é um carro que você, tipo assim, imponente, assim, né? Que É, você você vai, não vai- chegar e todo mundo vai ficar tipo, mano, olha esse carro. Não, mesmo se você acha feio, você vai sempre olhar pra aquele carro. Mesmo se for o primeiro. Não vou, não. Não, mesmo se for olhar, nossa, Fechar o olho. não, mesmo se for falar, nossa, que horror, mas você vai olhar o carro e falar, nossa, É verdade. nossa, sabe? Tipo, pode ser negativo, nossa. Nossa. Não, você vai falar, nossa, você vai ficar surpreso com o carro. O carro da hora, né? O que a gente tá falando disso? É, você que perguntou. É verdade. Nossa, Última pergunta, eu acho. Você prefere ter 50% do seu corpo queimado ou 100% do seu corpo tatuado? 100% tatuado. Mano, nem a pausa, fica Queimado- parecendo um. Quer dizer, eu não sei se eu posso falar isso, né? Porque vai que tem alguém na audiência que. Queimado a que grau? Não tava Queimadura no... Não é Primeiro especificado grau. na pergunta, mas eu acho que pode ser tipo segundo grau. Não, Ah, tem que então ser você o pior de queimado. todos. Primeiro grau. Não, Não, porque primeiro tipo assim, grau. segundo grau você não tem nenhuma consequência. Queimado, tipo, queimado. Séria. né? Mesmo se Não, for isso é terceiro. terceiro grau. Eu acho que mesmo se for Não, vai terceiro grau, aí você vai, tipo assim, Não, literalmente mas você vai aí perder fica- a fica sensibilidade de todo- metade do seu é, corpo. Sim, mas esse é o ruim. Não. É, você Nada não Segundo vai grau eu fazer. enfrentaria. Porque segundo grau, tipo, claro, vai ser horrível. Vai ser tipo uma sensação horrível. Mas pelo menos você não vai ficar, tipo, preto. Depois de... Mas é tipo que, de- mas é que Você pegou meio mal, queimadura né? de segundo grau. Meio racista. Não, mas não é isso que eu quis dizer, gente. É só, Nossa, tipo assim, Miguel. aqueles caras, tipo, que tem a cara toda tatuada. Tipo, sei lá, né? Tem um cara- Ainda mais que, tipo assim, ó, 100% do seu corpo tatuado significa que literalmente você vai, tipo, pintar o corpo de preto. Porque, tipo assim, aqueles Não, caras não que. necessariamente. Claro, porque aqueles caras que, tipo, ou tá, tudo bem, não precisa ser de preto, Pode mas. ser uma arte. Cada uma arte é. e uma tatuagem. Não, sim, mas por exemplo, aqueles caras que tem 90 e tantos por cento do corpo tatuado, por que eles não têm 100%? Porque não é cada centímetro quadrado do corpo do cara que tem tinta. Tipo, tem uma parte na arte ali que tem pele. Mas o cara pinta até o Mas se olho, né? você. Mas se Então, você tipo assim, quiser se fosse roubar- 100%, ele literalmente, tipo, tá tudo bem, vai ser uma arte, mas tipo, não vai poder Mas ter nenhum centímetro vamos de falar pele. metaforicamente. Que fechar o corpo inteiro de tatuagem. Se você É. pode falar que a queimadura é de segundo grau, eu posso falar que tem micro pedacinhos O quê? de pele. Mas queimadura Não. de segundo grau é a que mais dói, né? Não sei. É a que mais dói. Porque a primeira, tipo, é que nem de sol, a segunda é que mais dói, e a terceira, você, tipo, ela queima tanto que você perde o você não sente. você nunca mais sente aquela parte. Eu prefiro queimar ainda. Porque depois de um tempo prefiro vai ficar tipo, queimar. meio É. marcado. Contanto que eu não mas- tivesse nenhuma sequela, tipo, a minha cara fica Então, toda deformada, exato. algo Não, assim. mas é só tipo queimar. Mas quando as você vai queimar. pernas. Mas E às vezes você pode suas falar, nossa, é que eu pernas fui numa 50% do seu guerra, corpo. não sei o quê. Eu Suas tenho pernas Deus. só não é 50% Eu do seu tenho. corpo. Claro, ó, metade. Que isso? É Aston Martin DB5. Esse é bonito. Ah, é o carro do. Eu não sei se eu gosto dos carros da Bean, Aston não é? Martin. Super Bean? É o DB5? DBC? DB5. DB5. Ó, tô bom de olho, hein? Pô, olhei o carro daqui, já sabia. Eu comecei a pesquisar coisa de carro uns tempos atrás só. Ah, deveria olhar mais. É muito Por legal. isso que eu não sabia que o Supra era da Toyota. Percebi. Não, e o Porsche 718. É, tá pegando mal pra mim. Foi essa. Vamos falar mais de carro. Tá bom, então pra concluir essa pergunta, 50% queimado ou 100% Queimado. 100% tatuado. Vai, Raíssa. Não, acho que queimado também. É, mas se fosse terceiro grau, daí tatuado. Porque É, daí não, você pode é. só tirar a tatuagem. Não, mas Nossa, dói. mas você vai- Mas não sai. É, vai todo. doer tudo. Mas vai ficar como se fosse queimado, você vai ficar o corpo inteiro queimado praticamente. Não, quando É você tira a verdade. tatuagem não fica, tipo. Não, Não, é, fica não uma vai marca ficar. estranho. Fica É mais- que vai ficar meio tipo. Você nunca viu aquele vídeo do TikTok que vai tirando a. É tipo, Vai, Não tem TikTok. vai tipo pá, pá, pá. Não, mas eu já vi que fica um laser. Assim. É. Não tem TikTok, ele é ali, ó. Meu Deus, ele Eu ali. desprezo o Ele ali é TikTok. masculino. Mas que eu uso Meu Instagram. Ele ali é masculino. Gente do céu. Mas não sei se a gente pode falar isso, né? Vai que o TikTok derruba a nossa live aqui. Nossa, é, nosso o vídeo. TikTok. É ao vivo? É que a gente Não, muito é bom famoso, que não. o nosso, É ao vivo, né? Ao vivo, Tipo, meu Deus. todas O as nosso- censuras. Já era. o nosso vídeo de 100 visualizações está assistindo o Jeff Bezos, É o verdade. dono do TikTok, O dono da o equipe dono lá. da equipe internacional, nosso público é diverso, nossos 100, Verdade. 100 viewers. Vamos fazer mais uma pergunta. Vai, Você gostou, né? por favor. Essa pergunta é muito boa. Você prefere ter as suas pernas, tipo, muito musculosas ou os seus braços muito musculosos? Tipo assim, você prefere ser o Paulo Musi na perna ou no braço? No braço. Sabia que isso é uma das pautas da Atlantis, né? O quê? O quê? Paulo Musso? É verdade. Como assim, o Paulo Não, Musi é que o musculação? Giovanni e o Carlos, eles são fãs do Paulo Musi. O Paulo Musi é brabo. Aí você falou, não, você só precisa dormir 4 horas por dia. Aliás, Giovanni, se você estiver vendo isso, ó, eu tô te zoando aqui. Mas na real, tipo, esses negócios que o Paulo. Que Não, é que assim, só o Paulo Musi consegue fazer Você isso. precisa de 4 horas de sono por dia pra sobreviver.
Só que você já viu, tem um vídeo do Elon Musk, eu acho, que ele falou assim, eu durmo, acho que 6 horas por dia. Eu poderia dormir menos, só que se eu dormisse 1 hora, tô chutando valores, mas era alguma coisa assim. Se eu dormisse 1 hora menos, eu ia perder 2 horas de produtividade. Então não faria sentido, porque eu ia estar mais cansado. Então, A minha mãe me mandou esse vídeo. compensa eu dormir 6 horas e ser Ó, ele fica produtivo. assistindo vídeo de tiozão no WhatsApp. Não, é no TikTok. Por isso que ele não faz nada. É no É TikTok. verdade, fica o dia inteiro do TikTok. É, foda. Olá, Davi, de novo, Davi. Complicado. Tá bom, o que a gente tava falando? De Pernas perna de braços. musculosas. Braços, porque é mais feio, é menos feio eu ter o braço Não, você desproporcional vai à fazer um perna triângulo. do que a perna Mas você prefere parecer um triângulo contrário. Não, o contrário, mas o triângulo se contrário for é com o braço não frente, é, que parece um gente. triângulo. Não, eu prefiro braço musculoso. Porque, tipo assim, Braço, ó, pensa, óbvio. se você vê um cara que tem a perna muito grande e o braço, tipo, pequeno, é muito estranho. É muito estranho. Tipo, bizarro. Imagina- Agora, você vê um cara, tipo, que tem o braço muito grande, E a só que a perna perna fina, tipo assim, você pensa, só um moleque idiota que não malha a Não, perna. é tipo, normal, entre aspas. Tem muita gente que assim. É, mas é muito estúpido, claro. Não, é você malha estúpido. a perna, é. E qualquer coisa eu posso malhar a perna pra ficar perna. É. Mas por assim, Mas, por exemplo, se mostrar você a vê, perna- tipo, uma mulher que tem o braço do Paulo Musi, tipo, pega mal, né? É. Assim, fica É meio que a estranho. Raíssa já é muito forte, né? Ela faz assim e nem levanta, fica reta. Ao mesmo tempo, se bem que 90 se você graus. pegasse mesmo que fosse a perna do Paulo Musi, ia ficar estranho, né? Né? Porque. É, imagina a Raíssa com a perna do Paulo Lúcio. Melhor. 1,30 de altura e Ia ser. 1,30 não, 1,50. Assim. É. 55, nem ferrando. Olha lá, pessoal, então eu acho que encerramos então aqui com o Paulo Musi. Acho que a gente. É um assunto muito bom. E acho que é isso, né? Mais alguma consideração final? Não, eu acho que é isso mesmo. Nossa, Davi? mentira, tenho sim. A nossa decoração de Natal ainda tá aqui. Ah, é. Mas tá bem ruim. Só que acontece que eu acho que eles não tiraram porque eles acharam que a gente tava usando de verdade. Porque eles tiraram todas as outras decorações de Natal. É, menos a nossa. Tinha mais decoração de Natal? Tinha. É porque aqui eles usam também meio como depósito. Aí, quarta passada. É, assim, usam como depósito, tipo assim, só jogam as coisas. O lixo eles jogam aqui. Aí, Aqueles balões Por isso que o tinha Miguel lá. tá aqui, né? Então faz sentido. Entendi. aí tipo assim, que eu te quarta chamei. retrasada, a gente chegou aqui e tinha. A gente chegou aqui e tinha um Papai Noel de tipo Gigante. 1,70 na Eu nossa. tava na frente. Ele tava aqui e com um monte de decoração de Natal. Só que foi muito assustador, porque ele tava, tipo, literalmente parado na frente da porta, assim, olhando pra porta. Não sei, eu sei como é. Aí tinha uma decoração de Natal. Aí eles ficaram loucos e começaram a decorar o podcast pra Natal em novembro. Só que agora não tá mais aqui, então eles usaram aquelas decorações. Então hoje é especial de Natal, versão parte 2. em O novembro. clube de música foi em parte. Não, não foi o clube de música, foi o. Ah, é, o jornal. foi o É jornal. do clube de música que eu não sei até agora. Ah, é tipo. Você pode assistir o podcast também, né? Mas é tipo um negócio que eles se juntam. Não, eu sei o pra que é o clube. tocar É quem que é do clube de música? É a. Yasmin, Yasmin. a Sara. A Sara da minha sala. Não, Não, a Sara Sara Tomazoni. Não sei. Ela é da Yasmin, nossa sala do Não primeiro. sei como é que é o nome. Né? É Yasmin. Eu não sei o nome dela. Não é Shea Schafers, né? Eu tô Tá. confundindo com A outro. Yasmin. Sara. Quem mais? Do Caio, Sofia. de Paula. A Ah, sei, Sofia, sei, sei. Fischer. Quem mais? Gente, vamos encerrar esse negócio. Bom, Você tá foi esse expulsando podcast. daqui, é isso? Não, mas é que tipo, que conversa é essa? A gente tá tipo, citando os membros do Não, clube de música. tá, vai. Então é isso, pessoal. Nenhuma consideração final. Eu tenho. Paulo Musi, Eu ia ter. a gente te ama. Muito. Você cortou minha Censurado. consideração final. Oi? Eu ia, Falei. você cortou minha consideração final. Eu posso fazer um merchan? Pode. Então, Você tem o patrocinador de vocês? eu preciso agradecer nos A patrocinadores. pessoa do marketing. É, não, sabe? ela que cuida do retorno de investimento Eu não não tá. entendi o que tava falando. e não tá a Ah, parte. deve tá. Vamos até virar pra cá, ajustem a roupa, porque vai que vira um corte depois. Mas ó, Então, deixa eu aparecer. primeiramente agradecer aí ao Miguel e a Paola pela oportunidade. Vamos sair do corte. Vamos sair do corte. Agradecer aí pela oportunidade de estar aqui no podcast, que eu acho uma iniciativa super legal, um projeto super bacana. Aí agradecer toda a nossa equipe aí pelo apoio, porque né, sem eles a gente consegue, mas a gente coloca eles lá. Agradecer Vocês esse. são A importantes. gente tem que mandar pra ele ver, ó. Vamos ver se ele vai ver até o final. Agradecer ao nosso professor Feijão, Verdade. Feijão Bueno, pelo apoio de sempre. Agradecer ao Colégio Universitário pelo apoio institucional e também a Rede Inspira por todo o apoio que eles vêm dando pra gente. A Agência K2 e a Zig Energy. E também nossos apoiadores da etapa nacional, né? A Lei Caprice, Fast Parts, Ingrau Scientific e também Recuperadora. A Fast Quali, né? E a Fast Quali também, agora no Nacional.
tudo isso, a Planase também que vem ajudando a gente com a parte de contadora, né? O TFPR. A UTFPR pela ajuda na engenharia, então a gente agradece muito todos eles, porque senão a gente não estaria aqui, né? Então, é isso, muito obrigado aí e seguimos fortes até o Mundial. Obrigado, pessoal.